Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos ter um seminário especial, cujo tema é o atendimento do AVC na fase hiperaguda e instituição oficial do nosso protocolo aqui do AVC no HU. Na primeira parte, a doutora Carla Romagnoli Quintino, chefe da divisão de clínica médica, vai apresentar a parte operacional do protocolo. E na segunda parte, a doutora Vivian Finotti, enfermeira formada pela Universidade de Uberlândia e doutora em Ciências de Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, com pós-graduação também pela Unifesp, pós-doutorado, desculpe, vai apresentar para a gente mais detalhes sobre o atendimento na fase aguda, tá, do AVC. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Luciana. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar hoje aqui para falar um pouquinho dessa parte da operacionalização do nosso protocolo AVC. Só para vocês terem ideia, a gente tem trabalhado nesse protocolo para chegar nesse dia há 1 ano. A gente, quando começa a falar, daqui 1 mês, 2, faz 1 ano que a gente tem trabalhado diversas etapas para agora, de fato, a gente conseguir a implantação. Então, a partir da segunda-feira, dia 30 de junho, a gente vai começar oficialmente a implantação do nosso protocolo AVC. E a parte que cabe a mim é falar um pouquinho da operacionalização. Depois o nosso documento do protocolo completo vai ficar disponível no ícone da Comissão em Diretrizes e Protocolos, que está no desktop de todos os computadores do HU. Mas agora a gente vai focar nos aspectos operacionais. Eu pediria, Fábio, que você compartilhasse a tela, por favor. Bom, então vamos lá. Tá. Bom, então, em primeiro lugar, quais são os objetivos, né? Quando a gente pensa institucionalmente em fazer um protocolo, quais são os objetivos? E a gente tem que pensar um pouquinho para falar da operacionalização. Primeiro, padronizar. Padronizar o quê? O atendimento, a investigação, as condutas, o tratamento medicamentoso e o segmento desses pacientes. Além disso, uma coisa muito importante, isso já está muito estabelecido na literatura, é a melhora dos desfechos. Para isso, a gente vai precisar depois fazer o monitoramento do protocolo. Pode passar o próximo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que o paciente com uma síndrome neurovascular aguda vai chegar no nosso pronto-socorro. Então, nós temos 3 grandes portas de entrada. Uma é a demanda espontânea, que apesar do nosso pronto-socorro ser referenciado, nós temos os pacientes que passam mal e por demanda espontânea chegam. Então, quando a gente pensa na demanda espontânea, é muito importante que as equipes não médicas, não de enfermagem, saibam reconhecer uma síndrome neurovascular aguda. Por isso, a gente teve uma fase que o Ricardo foi uma pessoa crucial para a gente nisso, de fazer um treinamento com essas equipes. Então, todas essas equipes, controladores de acesso, zeladoria, equipe do SAMI, abertura de fichas, né, lá na porta 2, foram treinados para fazer o reconhecimento de um AVC agudo. Além disso, a equipe de enfermagem, também pensando na classificação de risco, ou se o paciente chega direto pela porta 3 num carro particular, também fizeram esse treinamento. Então, se ele chegar pela demanda espontânea, geralmente são essas pessoas que vão fazer o acolhimento e a primeira recepção desse doente. Mas ele pode chegar pelo SAMU, que é uma porta de entrada importante no nosso serviço, e a outra entrada muito importante, esse paciente pode ser transferido de uma das nossas UPAs referência, então, no caso aqui, a UPA do Rio Pequeno e a UPA Lapa. Pode passar o próximo? Então, quando a gente fala do atendimento inicial, então ele já foi reconhecido, uma dessas equipes, ou ele chegou de SAMU, e nós vamos suspeitar de uma síndrome neurovascular aguda. Aqui a ordem inverte um pouquinho. Antes de eu fazer a anamnese, perguntar quantos anos tem, quem é o paciente, a primeira coisa que a gente deve fazer é uma glicemia capilar para descartar a hipoglicemia. Aqui eu sei que tem muitos assistentes que já são antigos de casa e já sabem muito disso, mas a gente tem residente, tem alunos, então é muito importante que numa síndrome neurovascular aguda a gente faça como primeira conduta uma glicemia capilar para descartar que esse paciente tem hipoglicemia. Por quê? Justamente porque a hipoglicemia pode mimetizar uma síndrome neurovascular aguda e a primeira conduta vai ser a reposição de glicose.
E a gente vai fazer uma anamnese sucinta, um exame clínico e neurológico. E no exame neurológico vai ser muito importante a gente ter a escala do NIH, que vai ser a escala inicial, porque depois a gente vai ter que fazer um comparativo para ver o que aconteceu depois de um procedimento, se ele tiver indicação de realizar trombólise. A solicitação de exames, e aí foi criado no SADT um favorito que chama Protocolo AVC. Quando a gente clicar nisso, ele já vai vir todos os exames que são necessários nessa fase aguda inicial. E o caráter vai ser o caráter de alta prioridade, até porque a gente vai falar um pouquinho das contraindicações, caso o paciente tenha uma coagulopatia ou uma plaquetopenia, que esse exame ele consegue ser liberado com uma alta rapidez. E pela equipe de enfermagem, já na sala de emergência, vai ser realizada a punção, né, do acesso venoso e a coleta desses exames que foram solicitados. Pode passar o próximo. Bom, assim que a gente já fez esse primeiro atendimento, que tem que ser uma coisa rápida, focada, a gente vai entrar em contato com o tele-AVC, que é a teleinterconsulta com a neurologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Como é que vai ser o acionamento? O acionamento vai ser via plantão controlador pelo telefone. Então, a gente vai ligar diretamente no plantão controlador e vai falar, ó, eu sou aqui do Hospital Universitário da USP e eu estou com o protocolo AVC. Assim que a gente falar isso, o assistente da neurologia do pronto-socorro ele será direcionado para o plantão controlador para a gente fazer a discussão do caso clínico com ele. Pode passar o próximo. Quando a gente vai fazendo essa discussão do caso clínico, e nesse momento também a gente já vai ter ligado para a tomo, que vai ser o próximo passo para priorizar a ida desse paciente para a tomografia, pode ter alguma dúvida no exame clínico. Então, às vezes eu estou com uma dúvida, eu fiz, será que é isso? Então, no caso de dúvida que a gente precise fazer uma videochamada, a gente vai utilizar essa plataforma que chama iConf. É uma plataforma que o HC tem usado para teleinterconsultas, eles usam já há bastante tempo isso para o teletórax, há mais de um ano. Ontem eu fiz o teste, até está aqui o print, né? Eu e o Thales, que é médico do plantão controlador do HC, para testar a plataforma. Funcionou super bem. E essa plataforma a gente pode usar tanto por telefone, pelo celular, porque se a gente quiser ir com o celular lá na frente para mostrar o exame do paciente, como também no computador. E aí a gente tem que entrar nesse link, também vai estar disponibilizado no protocolo isso, e colocar esse código e automaticamente também quem está do outro lado vai entrar na tela. E essa tela também permite o compartilhamento para discutir alguma dúvida no exame de imagem que possa surgir. Pode passar o próximo. Bom, aí então a gente está fazendo esse contato, falando por telefone lá. Ao mesmo tempo, alguém da equipe está indo lá já fazer o acionamento da radiologia. E esse acionamento é por telefone também, o ramal 919414. E a gente vai falar, olha, estou com um protocolo AVC aqui, preciso ir para a tomografia. Então já vai ter pode vir, vamos segurar a tomo, pode vir. E aí a gente vai realizar nesse momento, além da tomografia de crânio, a angiotomo de crânio e de vasos cervicais. E aí por quê? Né? Até assim, mas precisa fazer angiotomo de crânio? Essa foi uma coisa que a gente discutiu bastante no protocolo. E uma das grandes questões que o médico, o neurologista, vai discutir, já vai ver a imagem em tempo real, é a gente pensar nos pacientes com indicação para trombectomia. Tanto o paciente que às vezes pode não ter tido uma reperfusão adequada, quando se a gente na imagem aparecer sinal de oclusão de grande vaso. Então, a angiotomo de crânio é fundamental que seja realizada nesse momento. E aí, a de vasos cervicais, a gente vai precisar investigar o mecanismo. Qual que é a questão? A mesma quantidade de contraste que eu uso para angiotomo de crânio, eu já uso para de vasos cervicais. Então, eu tenho que injetar uma vez a menos contraste nesse paciente. Então, é por isso que, nesse momento, a gente já também vai realizar a angiotomo de vasos cervicais. Isso é muito rápido. A gente não vai ter uma perda de tempo por realizar isso. Então, nesse momento, quando acabou de realizar a aquisição de imagens, o assistente da neurologia do HC ele já tem acesso às imagens. Como é que ele tem esse acesso? Então, eles têm no computador do plantão controlador o VPN, que eles entram diretamente tanto pelo Synapse quanto pelo SADT. Quem é assistente aqui sabe que recentemente a gente fez uma mudança no SADT para a gente ter acesso à imagem antes do laudo. Então, a gente clica, a mesma coisa vai acontecer com eles, imediatamente ele já tem o acesso à imagem
para já fazer análise e discutir conosco a conduta. Pode passar o próximo? Bom, aí, só para a gente pensar algumas coisas, enquanto está fazendo lá a análise, né, a gente está discutindo, e a questão do NIAID, que depois eu não vou entrar muito nisso, porque a gente vai ter a segunda parte da aula que vai focar um pouquinho nos aspectos em relação a isso, a gente tem que pensar nos critérios de inclusão e as contraindicações absolutas. Critérios de inclusão, então, primeiro, obrigatório que tenha mais que 18 anos, maior ou igual a 18 anos, o início de sintomas menor que 4 horas e meia, e um NIAID maior que 4 ou algum déficit incapacitante, como, por exemplo, a gente tem um território que pega a fala, então isso também vai ser considerado. Agora, quais são as contraindicações absolutas? Então, nesse caso, é contraindicado realizar a trombólise. Um trauma crânioencefálico grave nos últimos 3 meses, suspeita de hemorragia meníngea, mesmo com uma tomo normal, então se a hipótese diagnóstica é alta, a probabilidade também é uma contraindicação. Uma PA sistólica maior que 185 ou diastólica maior que 110 sem controle adequado, porque a gente pode, o paciente chegar com a pressão alta, a gente começar a fazer o controle. Glicemia abaixo de 50, como eu falei para vocês, a gente deve fazer a reposição da glicose e ver se o paciente tem melhora. Ou também uma glicemia maior que 400, ideal que a gente faça também uma correção inicial. Plaquetas abaixo de 100 mil, INR maior que 1,7, TTPA maior que 40 segundos ou TP maior que 15 segundos. O que acontece nesse ponto? Lembra que eu falei para vocês dos exames que já estão coletados, que eles estão indo lá no laboratório? A gente não vai esperar o resultado para começar a trombólise foi indicada. Mas o que vai acontecer saiu o resultado, a gente pode suspender se tiver algum desses valores, tá? Para a gente não perder tempo. Dose terapêutica de heparina de baixo peso molecular nas últimas 24 horas. Ou seja, dose profilática não, tá? Só é contraindicada em dose terapêutica. Ou NOAC nas últimas 48 horas. Então, se o paciente faz uso de edoxabana, rivaroxabana, apixabana nas últimas 48 horas, também é uma contraindicação absoluta. Endocardite bacteriana, pensando em êmbolo micótico, dissecção de arco aórtico, hemorragia interna ativa, e se a tomo de crânio evidenciar um sangramento também. Pode passar o próximo. Como é que vai ser a administração? A Vilma também depois vai entrar nos detalhes, mas a dose é 0,9 miligramas por quilo, a dose máxima é de 90 miligramas, 10% dessa dose é administrada em bolos em 1 minuto, preferencialmente na sala de tomografia. Então, isso, gente, quando a gente começar o protocolo, a gente vai ter que ver um pouquinho essa questão dos tempos. Dependendo do tempo que o médico neurologista do HC for analisar a imagem, a gente discutindo, se der tempo, faz, se não, ele volta para a sala e faz na sala de emergência. Então, isso a gente vai vendo no dia a dia como é que vai ficar. E aí, o restante da dose, a gente vai fazer em 60 minutos em bomba de infusão. Pode passar o próximo. Agora, uma coisa muito importante, a questão dos tempos, porque isso é um dos pontos para a gente pensar na qualidade do nosso protocolo. Então, pensando desde a chegada desse paciente no hospital, o tempo até a avaliação inicial preconizado, né, para começar o atendimento, é de 10 minutos. O tempo para a teleinterconsulta com a neuro, para começar, de 15 minutos. A realização da tomo de 25, a interpretação da tomo em 40 minutos e o início da trombólise, né, que é o tempo porta-agulha, até 60 minutos. Então, esses tempos vão ser bastante importantes para a gente fazer um monitoramento do protocolo e a gente ver se a gente está conseguindo atingir os tempos adequados. Pode passar o próximo. Cuidados pós-trombólise também, isso é uma coisa importante, porque como a gente, né, não fazia trombólise de AVC aqui, a enfermagem também foi bastante treinada para isso, mas é importante reforçar. Não passar a sonda vesical nos primeiros 30 minutos e nas primeiras 24 horas. Não passar a sonda nasointeral, nem sonda nasogástrica, não passar acesso venoso central ou realizar punção arterial em sítios que não sejam compressíveis. E também, nas primeiras 24 horas, não começar com antiagregante ou anticoagulante. E nas pós 24 horas, a gente vai realizar a primeira tomografia de crânio controle. Pode passar o próximo. Aí tem uma questão que é bastante importante no protocolo, que também vai entrar como uma meta, que é a avaliação de disfagia.
Então, essa parte aqui foi validada com a Milena, que é a nossa fonoaudióloga, que tem bastante experiência também no manejo desses pacientes. A gente foi buscar, né, na literatura um método que fosse prático para o médico, o residente, pudesse fazer, até porque a gente não tem fonoaudiologia 24 horas por dia, né? Então, a fonoaudiologia tem um trabalho mais em horário comercial. Então, se esse paciente chega à noite, no final de semana prolongado, no feriado prolongado, no final de semana, a gente não vai ter a fono para fazer a avaliação. Então, essa avaliação, ela tem quatro, aqui tem a literatura, tá, que a gente se guiou para fazer. Então, tem 4 perguntas iniciais. A pontuação da escala de Glasgow é menor que 13? A assimetria ou fraqueza facial? A assimetria ou fraqueza de língua? A assimetria ou fraqueza palatal? Se a resposta for não para as 4, aí a gente pode prosseguir para o teste da água. Qual que é o teste da água? A gente vai ofertar 100 ml, então, gente, é metade de um copinho americano, tá? Basicamente, a gente precisa medir exatamente, mas é mais ou menos isso. Engoles sequenciais, e é importante que a gente vá observando se durante essa ingesta o paciente pode ter pigarro, tosse, uma mudança na qualidade vocal, né, uma voz molhada ou gargarejante, assim que ele deglutir ou até 1 minuto após. Então, a gente tem que observar esse paciente até 1 minuto após a ingesta. Se ele passar bem, né, no teste, não tiver nenhum dessas coisas, se for negativo, a gente pode ofertar dieta via oral. Se tiver sim para qualquer uma dessas perguntas ou para o teste, a gente não deve ofertar dieta via oral e solicitar a interconsulta da fonoaudiologia, tanto no SADT quanto a gente tem um BIP para chamar a fonoaudióloga. Pensando, se for um final de semana, um feriado prolongado, que a gente não vai ter a fonoaudióloga, aí a gente vai passar uma sonda nasointeral, né, esse paciente, para não ficar num jejum prolongado. Pode passar o próximo. Bom, uma outra coisa importante é o registro da teleinterconsulta. Então, como esse protocolo está sendo feito junto com o HC, nesse projeto de teleinterconsulta, a gente vai fazer o registro na ficha Ciresp, igual a gente faz, né, o pedido na ficha Neurologia. Só que esse pedido ele não vai ser antes, como assim, não vai ser uma coisa para atrasar o protocolo. Ele vai fazer parte da formalidade assim que possível, quando a gente tiver feito o atendimento inicial, alguém vai colocar esse caso no sistema Ciresp, então na ficha modo neurocirurgia, neurologia. E assim que for inserido, a gente vai salvar essa ficha em PDF e enviar para o e-mail do plantão controlador. Isso aqui, o médico regulador aqui do NIR também pode ajudar para fazer esse envio. Tá? Para colocar os dados, é importante que seja a equipe que está fazendo a assistência, mas para enviar, o médico regulador pode fazer. E por que é importante isso? Vocês sabem que a nossa regulação ela responde diretamente para a CRUI, que é a regulação do município. E o HC está na regulação da CROSS. Para essa ficha chegar no HC, às vezes demora 1, 2 horas. Então, isso é importante para eles saberem que essa ficha já foi inserida e esse é um controle para a gente também ter os números de casos que estão sendo discutidos via teleinterconsulta. Pode passar o próximo? Aí, uma outra coisa importante é o registro em prontuário. Foi criado, então esse foi um projeto bastante importante, que contou com a ajuda e revisão de alguns colegas e com a equipe da informática aqui do HU. É uma ficha de atendimento no Pronto-HU para a síndrome neurovascular aguda. Qual que é a importância, né, dessa ficha? A gente ter esses dados padronizados do que a gente realmente precisa. É uma ficha bem completa, mas ela tem uma facilidade de muitas coisas serem de apenas clique, então isso facilita muito o nosso preenchimento. E outra coisa que vai ser bastante importante vai ser para o monitoramento, porque essa ficha ela vai servir como o prontuário médico, a gente vai imprimir depois do término e anexar na ficha do paciente, mas ela vai gerar automaticamente uma planilha com os dados de todos os nossos pacientes com AVC, que vai permitir para a gente a análise do protocolo. Eu até ia entrar no Pronto-HU para mostrar, mas como para entrar na ficha eu preciso entrar num dado sensível de paciente e essa aula vai ficar gravada e a gente está na transmissão online, eu não vou fazer isso nesse momento, mas isso tem o passo a passo e ele é muito simples. Vai ser no Pronto-HU no módulo acompanhamento de paciente, a gente vai colocar a matrícula
e colocar evolução médica e, em seguida, escolher formulário de AVC agudo. Então, é bem simples, automaticamente vai abrir para a gente esse formulário. Próximo. Bom, e aí falando um pouquinho do monitoramento, isso é uma coisa importante, né? Quais são os indicadores que a gente vai avaliar? A adesão ao protocolo nas primeiras 24 horas, o tempo porta-imagem, tempo porta-agulha, se foi feito o rastreio de disfagia para o paciente, a prescrição de antiagregante nas primeiras 48 horas e anticoagulante se tiver indicação na alta, prescrição de estatina, orientação à cessação de tabagismo, quando o paciente for tabagista. Aliás, a gente sabe, né? Não adianta nada de fazer todo o tratamento o paciente continuar fumando, que isso é um altíssimo risco cardiovascular. E o tempo também de internação. Além disso, indicadores de desfecho, como taxa de complicações, pneumonia, infecção urinária, lesão por pressão e trombose venosa profunda, a taxa de mortalidade e a escala de ranking, né, que é uma escala para a gente ver como ficou a funcionalidade do paciente, 90 dias após a alta hospitalar. A forma de monitoramento vai ser por essa planilha que vai ser gerada automaticamente e depois fazendo input de alguns dados de segmento. Pode passar o próximo. E aí, só para a gente revisar aqui o fluxo, pensando um pouco no tele-AVC, então, inicialmente, o paciente tem um déficit neurológico agudo, né? Por que menos de 24 horas? Porque a gente tem que pensar na parte da trombectomia. Eu não vou entrar muito aqui no detalhe, porque a trombectomia vai depender muito de quanto tempo do AVC, e lá no protocolo vai estar bastante assim, explicitado. Se é nas primeiras 6 horas, se é até 18 horas ou se é até 24. A gente tem uma outra questão da trombectomia, é que a radiointervencionista ela tem um funcionamento mais em horário comercial. Agora, alguns finais de semana, no sábado, tem funcionamento. Mas dependendo do horário, se o paciente chegar aqui no início do plantão noturno e ele já tiver numa janela de 18 horas, esse paciente não vai conseguir fazer a trombectomia. Então, essa é outra coisa que a gente tem que pensar, tá? Então, se o paciente tem um déficit aí neurológico agudo com menos de 24 horas, a gente vai abrir o protocolo AVC, vai encaminhar para a sala de emergência, avaliar se esse paciente está estável ou instável. Se ele estiver instável, a primeira coisa a gente vai fazer a estabilização. Lá na sala de emergência, a gente vai fazer o atendimento inicial, que eu já foquei para vocês. E aí, se ele estiver estável, a gente vai encaminhar ele para a tomografia. E, como eu disse, a gente não pode perder tempo lá, ficando um tempão, fazendo NIAID. A gente tem que, às vezes, fazer o NIAID no meio do caminho para a tomo, até porque a nossa tomografia não é do lado da sala de emergência. A gente fez esse tracer, a gente demora, às vezes, com a maca ali uns 3 minutos para chegar até a tomografia. Então, a gente não pode perder esse tempo precioso. Aí, fazendo a tomografia, pode passar o próximo. Assim que ele fizer a tomografia, a gente vai fazer também a tomo e a angiotomo de crânio de vasos cervicais. E aí, esse paciente, como eu disse para vocês, dependendo do tempo que está na tela interconsulta, pode ser que a gente faça o bolus na sala de emergência, na sala de radiologia, ou, se ainda está tomando a decisão, a gente pode voltar com esse paciente na sala de emergência e começar a trombólise lá, da forma como expliquei para vocês. Então, vai ser bastante importante a gente avaliar a PA desses pacientes, não esqueçam disso, por conta do critério, né? Se a PA estiver muito elevada, a gente não vai poder começar o protocolo. A outra coisa que eu deixei ali é a questão da ficha Ciresp, que a gente não pode esquecer de inserir e também enviar por e-mail do plantão controlador. E aí a gente vai fazer o acompanhamento desse paciente assim que terminar a trombólise, a gente vai fazer o NIAID final. Idealmente, esse paciente deveria ir ou para uma unidade de terapia intensiva ou para uma unidade AVC. Nós sabemos que na nossa realidade a gente não tem vaga de UTI disponível, na maioria das vezes. Então, o que a gente vai fazer, se não tiver essa possibilidade de vaga de UTI, ele ir para o box, né, na sala ali ao lado, né, da sala de emergência. A gente vai dar preferência para os boxes de 1 a 5, para a gente acompanhar esses pacientes, caso a gente tenha mais de um dos pacientes no protocolo AVC. Pode passar o próximo. Esse é o meu contato. Agora, um pouquinho antes da Vivian, eu queria abrir para dúvidas em relação a essa questão operacional.
Carla, uma dúvida que eu fiquei, a pessoa que começou o atendimento, né? Geralmente o que a gente faz, enquanto um vai levar o paciente para a tomo, já vai fazendo o NIH, o outro liga para o HC. Você não precisa falar inicialmente com o neuro, é só avisar, né? Ou precisa falar pessoal. É que tem que passar o caso, né? Porque essa hora ele não vai ter ficha. Porque justamente porque nesse momento eu não tenho NIH ainda. Ele foi para tomo. Então, por isso que assim, você pode até começar a passar o caso, mas aí para tomar conduta, o NIH vai ser uma coisa importante. O ideal é que para chegar à toma, que a gente vai fazendo o NIH no meio do caminho, mas que a gente tenha essa informação. Por isso que é importante que a gente faça o treinamento, e o NIH é uma coisa assim, quando você vai aplicar a primeira vez, dá vontade de morrer, porque é um negócio assim, que é um monte, né, de etapas e tal. E lá no nosso formulário, Lu, a gente tem para cada perguntinha do NIH tem para a gente dar pontuação. Isso facilita até um pouco. Só que isso a gente vai fazer na hora que a gente for fazer o registro. E o registro também, para não atrasar, não vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai registrar no prontuário quando a gente já tiver resolvido essa parte operacional. Então, seria importante que a gente conseguisse comunicar. Se a pessoa que vai lá para a tomo não é quem está passando o caso, o ideal é que a gente conseguisse comunicar para passar essa informação. Ou que a gente fizesse a ligação lá na tomo. É que é importante você já fazer o acionamento antes, porque quando você aciona, o médico neurologista ele não está na sala do plantão controlador. Então, o que você pode fazer? Fazer o acionamento, ligar e falar, tem um protocolo AVC, preciso falar com o neurologista. Vai demorar uns 2, 3 minutos, e pode ser que você retorne a ligação, que aí o neurologista vai estar já no plantão controlador para continuar passando o caso. Tá. Pode falar, Gerson. Bom dia, Carla. Bom dia a todos presentes. Duas questões. A primeira é em relação às contraindicações, né? Eu, pelo menos, não sei que eu não tenha prestado atenção, mas eu não vi constarem nas contraindicações os hemorragias intracranianas prévias ou AVC isquêmico nos últimos 6 meses, né? Então, pode ser que tenham mudado as diretrizes, mas assim, eu tinha aprendido que, como contraindicações... Está como relativa, não estava como absoluta. Tá. Então, e se faz sentido colocar as contraindicações relativas no protocolo? Estão lá. Eu não apresentei porque são várias. E mais uma, que eu acho que é até uma obviedade, né, considerando nosso trabalho em geral, se consta no protocolo a avaliação de proporcionalidade. Porque, assim, eu acho que é fundamental, porque tem gente que não pensa, né? Então, a gente tem que olhar para algumas pessoas que vão pegar o protocolo como, né, vão por ali estritamente. Então, está constando, né, avaliar a condição geral do paciente, se é proporcional fazer todas essas intervenções. Perfeito. Como paliativista, né, Gerson, não podia deixar, essa é uma das partes, tá na primeira página do protocolo isso. Eu não trouxe tanto várias coisas aqui, porque eu tive que focar mais nos aspectos operacionais. Mas a primeira página do protocolo fala justamente sobre isso, que se o paciente tem uma funcionalidade muito prejudicada, demência avançada, esteja em sinais que esteja em finitude, é uma contraindicação para entrar no protocolo. Aí nem é para trombólise, ele não entra no protocolo. Tá? Então é antes disso. E nós podemos usar o arsenal do protocolo para os casos de wake-up stroke, para pedir a avaliação deles? Sim, o wake-up stroke ele está na parte do protocolo de trombectomia. Como ele é uma coisa um pouco mais específica, eu acabei também não enfocando, mas também está descrito na parte, quando a gente fala de trombectomia, entra o wake-up stroke. Então, a gente pode fazer a ligação, sim, também usar tudo. Porque é a questão das 24 horas, lembra? Tá. Então, se tem menos de 24 horas, o wake-up stroke vai entrar nisso, vai entrar. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Acho que está ótimo. Muito obrigada. Imagina. Então, assim, gente, aqui foi só uma ideia para a gente pensar no operacional, que na segunda-feira a gente vai começar com mãos na massa, mas vocês vão ter o documento disponível com todas as dúvidas, e aí vocês podem colocar lá uma parte específica da trombectomia. Então, ele é até um documento extenso, ele tem 24 páginas, então peço um pouco de desculpas, mas é porque ele foca também na parte do segmento, investigação etiológica, ele está bem completo até nesse sentido. Acho que a gente tem uma dúvida online. Leonardo tem uma dúvida, pode fazer.
Gostaria de saber qual a expectativa sobre a equipe de radiologia com relação Deixa eu responder essa da Débora. Então, a Débora é nossa colega radiologista, agradeço aí por ter entrado na apresentação. Ela perguntou qual que é a expectativa sobre a radiologia. Espera aqui. Tá no chat. Da radiologia, né, com relação a essa conduta inicial, prescrição e liberação de laudos. Então, assim, Débora, o que acontece é que a gente não vai precisar dessa liberação de laudo imediata, porque a gente vai fazer essa discussão com a teleneuro. Mas é importante que todo laudo ele esteja liberado no sistema. O que a gente discutiu, até conversando com o Dr. Cláudio Campi, é que existem alguns radiologistas que às vezes não fazem o laudo da angiotomografia. Então, que esse laudo poderia acontecer a posteriori. O que tem acontecido desde a nossa primeira aula do protocolo AVC, que faz 2 meses, foi no dia 30 de abril, é que o protocolo ainda não estava implantado e teve algumas situações que os colegas da radiologia se recusaram a discutir a tomografia. Mas o protocolo ainda não estava implantado, né? E eu acho que, assim, mesmo que haja uma dúvida, independente que o paciente esteja no protocolo AVC, a gente pode discutir aquele exame com um colega da radiologia. Então, eu acho que a expectativa é essa. Eu não sei se você quer perguntar alguma outra coisa em relação a isso, mas acho que esse é o ponto. Pode falar, Leonardo. Desculpa. Tem essa etapa com relação a angiotomo, né, Carla? Então, a primeira pergunta é o seguinte, é se a angiotomo é indispensável para que a trombólise seja dado andamento, né? Em especial naqueles pacientes em que houver alguma contraindicação ao uso de contraste, né? E aí a minha dúvida, na realidade, vem aí, quer dizer, se ficou definido algum critério mais claro para que esse paciente não receba o contraste, porque provavelmente não vai ter exame, né? Ele não vai ter uma função renal prévia, a não ser que ele traga isso de casa, né? Então, não vai dar tempo de colher isso aqui, né? Então, ou seja, imagino que, vamos lá, 90% dos casos nós vamos administrar o contraste, entre aspas, às cegas, né? Então, se isso vai ficar acordado com a rádio, porque isso é uma questão frequente, né? Que surge quando a gente precisa fazer algum exame contrastado. Porque senão pode ser que emperre isso aí, e aí a minha dúvida é exatamente essa, quer dizer, se não tiver o exame contrastado, a discussão sobre a trombólise vai ficar prejudicada ou tudo bem? Perfeito, Leonardo. Então, isso está descrito no protocolo, que a função renal não é uma objeção de forma alguma para realizar, até porque, como você disse, na maioria das vezes a gente não vai ter a função renal do paciente. A única objeção seria se o paciente tiver realmente uma alergia a contraste, de fato, né? Então, se ele relatar uma alergia, então essa pergunta a gente deve fazer na nossa anamnese, isso está no nosso protocolo, está no formulário de atendimento, tem essa pergunta também. Se ele tiver uma alergia a contraste, aí sim essa é contraindicação. Agora, a função renal não é objeção para a gente realizar. E por que realizar angiotomo? Essa foi uma coisa que foi muito discutida, né, no protocolo, é justamente pela questão da trombectomia, porque isso vai determinar se eu vou fazer a trombectomia em um paciente ou não. O Cláudio, acho que levantou a mão. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Parabéns pela apresentação. Em relação à rádio, as dúvidas principais eram essas aí, sobre a prescrição, então, e nesses casos de função renal não disponível ou que não tem um clearance baixo, então, podemos, então, isso aí, então, não vai ser um problema. Podemos fazer em todo mundo, a não ser que haja história de alergia. Em pacientes não cooperativos, enfim, que a gente não consegue tirar a história de alergia prévia, e também na radiologia, a gente não vai, vocês que vão atender e conversar com o paciente, familiares, né? Isso aí já vai estar, então, na ficha, né, de avaliação do paciente, né? Isso, então, assim, acho que vai ser, assim, difícil que chegue um paciente para a gente, né, nessa questão, quando a gente pensa no protocolo AVC agudo, que a gente não tem história nenhuma, né? Se o paciente chegar lá para a gente não tem história nenhuma, vai ser difícil ele entrar no protocolo, eu preciso saber dos tempos e tudo mais. Então, realmente, mesmo que o paciente esteja fase, o que ele esteja falando, tem algum acompanhante que vai saber da informação. Agora, se a pessoa desconhece a alergia, bom, aí
a gente não tem como saber, e a gente vai partir para o tratamento de uma reação anafilática, caso ocorra, que vai ser raríssimo, mas o médico clínico ele vai estar lá no momento, então acho que não vai ser um problema para o radiologista, porque eu vou ter um médico na sala de exame. Não, perfeito. Então, a prescrição será feita pelo clínico ou para radiologista, só para ficar claro. A prescrição do contraste, a princípio pela radiologia, conforme o protocolo de vocês. Perfeito. A neurologia, até a gente conversou bastante isso, que a quantidade de contraste para angiotomo de crânio e de vasos cervicais é a mesma. Então, a gente faria apenas uma vez, por isso a ideia de utilizar esse momento para fazer também os vasos cervicais, para você não ter que injetar contraste em 2 ocasiões no paciente. Não, essa é uma vez só, né? Você injeta uma vez e já corta tudo, pescoço e cabeça. Isso. Tá, então, porque quais os pontos de atrito que geralmente ocorrem com a equipe de radiologia? Nesses casos, olha, estou inseguro, a função renal não está boa, então, geralmente, precisa dessa autorização do clínico. Então, só isso que precisa ser bem conversado para, olha, tem que fazer, e pronto, e está no protocolo, e a gente faz a prescrição com o acompanhamento de vocês, né? E com a autorização de vocês. Exato, Cláudio. Isso é escrito no protocolo, sim, e a gente tem que entender que isso é uma questão institucional, então não é o colega radiologista que está tomando uma conduta isolada, e sim tem um protocolo muito discutido, não só aqui no HU, como com a equipe de neurologia do Hospital das Clínicas. Não, perfeito. E outra, quanto à discussão e liberação dos laudos. Como você, assim, a equipe de radiologia, nem todos têm, se sentem confortáveis em exames de neuro mais complexos, tá? Vários têm formação geral, tem gente que tem mais especialização em outras áreas. Então, nem todo mundo é especialista em neuro, ainda mais anjo, né? Que é uma coisa que nem todo mundo vê. Então, já ficou acordado que anjo, assim, mesmo para discutir o caso, às vezes há uma certa resistência da equipe, que eles não têm informação para isso. Não tem especialização em avaliar angiotomo. Então, ok, quanto ao angiotomo, então os exames serão, os laudos serão dados a posteriori pelos colegas que têm uma formação adequada para isso. E mesmo nos casos de tomo de crânio, a avaliação para protocolo AVC já é um pouco mais sutil, um pouco mais complicada, né? Então, a equipe estará ciente que estão à disposição para discutir a tomo de crânio convencional, lembrando que nem todo mundo tem experiência adequada para avaliação de protocolo AVC, que é uma coisa mais elaborada e sutil, e com quem faz neuro mesmo, do que uma avaliação de infarto mais, enfim, maiores. Muitas vezes você não vai ver muita alteração nesse exame anterior. Então, só um pouco de paciência, né, em relação a isso aí. Mas estamos à disposição para discutir o que for necessário, e os laudos de anjo serão feitos a posteriori, caso o colega não tenha treinamento adequado, tá? Perfeito, Cláudio. A gente sabe que todo o início de protocolo, a gente vai ter um período de ajustes, vai ter coisa que vai deslizar, isso daí faz parte. Mas o que é importante é que a gente trabalhe como uma equipe, né, todos em prol aí do paciente. Essa é a ideia, estamos à disposição. E complementar uma coisa, que a inclusão da angiotomo está colocando a gente no melhor tratamento possível para o paciente, né, porque agora nós vamos entrar na trombectomia também, no fluxo da trombé. Porque mesmo que o paciente, pela angiotomo, tenha indicação de trombé, a indicação é primeiro trombolizar e depois ir para a trombé, né? Então, isso colocou a gente na ponta do tratamento. E um ponto importante, Lu, que você falou, só fazendo um parênteses nisso, é que se a gente começa a trombólise, ele tem indicação de trombectomia discutida, ele pode ir fazendo a trombólise no trajeto para HC. Então, a gente não precisa esperar a trombólise para ir para lá. Já está certo, é discutido, começou a trombólise e vai no trajeto realizando a trombólise. Ótimo. Então, é por isso que entrou, né? Só para se justificar. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, Sandro. Como é que faz aqui? Tá ligado já o áudio, Sandro. Tá, eu não consigo fazer a imagem aqui. Rapidinho, só não queria atrapalhar, mas surgiu uma dúvida aqui, Carla, a questão do tempo, que é crítico, etc. Para as unidades pré-hospitalares fixas,
Já foi feito toda a combinação dessa questão crítica do tempo, porque às vezes me parece que a passagem pelo HU, dependendo do tipo de caso, no limite do tempo, e com uma maior probabilidade do paciente ir para os procedimentos de trombese, não de trombólise, eu deveria ir talvez direto para o HC, ao invés de vir para o HU. Esse tipo de questão foi avaliado, foi conversado com o pré-hospitalar, ou a gente vai começar e depois ver como é que vai evoluindo? Perfeito. Obrigado. A sua dúvida é super pertinente, né? E o Cedro, além de clínico, ele está falando com o médico regulador, coisa que eu também sou, então, porque o médico regulador, ele está ali na tela com uma ficha de um caso, um AVC agudo. E às vezes, hoje, que a gente ainda não fazia trombólise aqui, esse paciente vir para o HU, a gente sabia que seria uma perda de tempo importante e colocaria ele, às vezes, fora da janela. Qual que é a questão? Como você bem sabe, a gente é regulado, né? A UPA do Rio Pequeno, o Palapa, vem direto para a gente. E, às vezes, mandar esses pacientes direto para o HC, como passa pela CRUI, eles falam, não, mas não tem imagem, precisa da tomografia. Então, essa é uma coisa que a gente teve reuniões, tá? Mais de uma reunião com o coordenador, tanto da UPA do Rio Pequeno quanto da UPA Lapa, para discutir isso. E a gente acredita que nesse início a gente vai precisar de alguns ajustes. Então, a gente vai precisar ver caso a caso e em situações que estejam numa questão limítrofe, a gente vai precisar, talvez, ter alguma interferência aí junto com o HC para que o paciente não seja prejudicado. Que uma coisa que é um ponto crucial, às vezes a transferência desse paciente da unidade pré-hospitalar para a gente demora muito. Então, isso é uma coisa que a gente conversou bastante com os coordenadores da UPA, que esse paciente ele tem que ser priorizado para vir imediatamente. Acho que é isso, então. Agradeço a todos. Essa aula vai ficar disponibilizada, gravada no nosso canal do YouTube também. Então, quem ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, que tem muito conteúdo lá. E agora eu passo a palavra para a doutora Vivian para dar continuidade com alguns aspectos. Bom, pessoal, bom dia a todos. Deixa eu ver se eu preciso falar. Acho que preciso ficar no microfone, né? Não tem jeito, né? Para facilitar. Desde já gostaria de agradecer o convite, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Inaugurando aí, né? Um protocolo que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? O meu nome é Vivian, eu sou consultora científica de uma iniciativa chamada Angels. É uma iniciativa, gente, eu não sei se todos conhecem, que hoje existe em 158 países do mundo, né? É uma iniciativa que existe, está no Brasil desde 2017, e é uma iniciativa que não tem, né, não promocional, com o intuito de auxiliar, né, no âmbito hospitalar, essa questão mesmo da capacitação e do auxílio mesmo na criação de protocolos para a gente poder tratar cada vez melhor o paciente com AVC. Só contando um pouquinho para vocês, o Angels é uma iniciativa que tem 3 braços, né? Um braço hospitalar, né? A gente tem um braço também que auxilia o pré-hospitalar, que é o SAMU, né? As ambulâncias, para que esse paciente chegue, né, no hospital correto, um hospital como aqui, né, que agora, né, tem um protocolo aí que já começa em vigência na segunda-feira, e tem um outro braço da iniciativa que trabalha a prevenção, que a gente ensina professores de escolas públicas e particulares a ensinarem crianças de 6 a 10 anos a reconhecerem os sinais e sintomas de AVC e a ligar para o número mágico, né, que é o SAMU, e encaminhar esse paciente o mais rápido possível para um lugar, né, para um hospital especializado que trate. Então, eu agradeço aí, né, o convite por estar participando com vocês, e a doutora Carla colocou questões muito importantes, né, que quando a gente fala de um passa aqui na seta, né? Na seta direita. Quando a gente fala em ter um protocolo gerenciado, né, nós estamos falando em ter para esse paciente a questão, né, do que é de melhor, né, no sentido de tempo. A gente está falando de uma doença, gente, que hoje é a doença que mais incapacita no mundo, o acidente vascular cerebral, e briga aí com o AVC, né, desde a pandemia, pela doença que mais mata no nosso país, né, a segunda que mais mata no mundo, e no Brasil
temos aí meses que o AVC supera, inclusive, né, o IAM na questão. Então, por conta disso, ter protocolo é muito importante, mas a equipe tem que estar muito alinhada, principalmente numa fase, né, que é muito importante na tomada de decisão, que é a fase hiperaguda. Então, o meu objetivo hoje é a gente retomar, né, falar de alguns aspectos importantes dessa fase e o quanto cada um da equipe pode contribuir. A gente sabe que o acidente vascular cerebral é uma doença tratada por múltiplas mãos. Então, não adianta nada, o médico, ele sabe o que ele tem que fazer, mas aí o enfermeiro, ele desconhece o protocolo, né, a recepção, o pessoal aí da segurança, que às vezes o paciente, como a doutora Carla disse, chega por uma porta, que é uma porta em que o primeiro acesso dele é com o pessoal da segurança e não sabe reconhecer os sinais e sintomas. Então, vocês começaram por um caminho muito assertivo, que é com o treinamento de todas essas pessoas para cobrir a porta de vocês para que esse paciente chegue. E aí, quando ele chega, né, para a gente tem que saber o que fazer e o quão rápido isso tem que ser feito. Então, a gente sempre fala, né, que quando a gente fala de AVC, a gente olha para quem está do nosso lado, para as 3 pessoas que estão do nosso lado e fala, olha, um de nós vai ter AVC no futuro. Essa é a estimativa. 1 em cada 4 pessoas, né, vai ter um AVC no futuro. Então, gente, não está longe de nós, né? Vocês estão, o pessoal ali do fundo está rindo, mas olhem para vocês aí, ó, os 4 ali do fundo, alguém tem uma chance enorme de ter AVC. Então, é um problema de saúde pública que a gente precisa ter um olhar muito, muito, muito importante, né? A cada 6 segundos, alguém morre por AVC. Então, já falei para vocês aí da taxa de mortalidade. E muito importante que vocês já fizeram o treinamento aí da escala de Cincinnati, né, que é a mesma coisa da escala do SAMU, do mnemônio do SAMU, mas eu só queria chamar a atenção que nós tivemos uma atualização, né, na escala para reconhecimento de sinais e sintomas, então eu acho muito importante que os profissionais de saúde não se esqueçam, né, então a FAST, que é a mesma coisa que a Cincinnati, né, que é face, arm, speech, e time, né, que vem, né, a mesma coisa que a gente olha na escala de Cincinnati, que é validada no Brasil, para lembrar do BI, né? Vocês sabiam que agora tem o BI, né, o B e o E, que são mais 2 sinais e sintomas muito importantes para a gente não esquecer, né, não lembrar de checar do paciente, né, que é o balance e o eyes, né, que os olhos. Então, gente, eu sei que vocês vão usar a escala de Cincinnati, mas não esqueçam de perguntar para o paciente ou para o acompanhante, né, se ele teve aí algum distúrbio de, né, o que de balance aí, de questão de tontura, a questão mesmo de se manter de pé, porque a gente pode estar falando aí de um AVC cerebelar, né, além também da questão dos olhos. Então, paciente que tem queixa de diplopia, de dificuldade visual, ele também pode estar tendo um AVC, tá? Então, acho que o importante é só a gente relembrar. Acho que falar da classificação dos AVCs, né, eu acho que o enfoque, a gente fala de todos os AVCs, mas a gente não pode esquecer que mais de 80%, 88% dos pacientes que vão chegar para vocês, né, aí quando vocês startarem o protocolo, é o paciente com AVC isquêmico, né? Quando eu falo isso, eu falo que isso é algo que a gente diz, né, graças a Deus, por quê? Porque existe uma possibilidade mais fácil de tratar, que está na mão de vocês, né, que é a terapia aí medicamentosa, se o paciente estiver dentro das 4 horas e meia aí de janela terapêutica. E a gente não pode esquecer que os outros restantes, né, aí, né, de AVC, pode ser o AVC hemorrágico, cerca de 12%, e o ataque isquêmico transitório, que é um paciente que não pode sair de alta sem a investigação de sinais e sintomas das causas, porque é um paciente que pode ter um AVC aí, né, no futuro bem próximo. Então, o AIT, aquele paciente que tem um ataque isquêmico transitório, que ele volta aí, né, a funcionalidade dentro de 1 hora, né, ou até um pouquinho mais, hoje é considerado, né, o paciente voltou, é considerado aí, né, ok, mas a gente precisa investigar quais são as causas, porque a gente sabe que o maior problema aí, né, aquilo que mais causa AVC, a doença
que tem a maior causalidade relacionada ao AVC são as doenças cardioembólicas, então ele não pode sair sem a investigação de uma arritmia, né, de um flutter, enfim. E quando a gente fala também, né, do AVC isquêmico, como a própria doutora Carla falou, vocês já têm essa questão, né, de ter aí a angiotomo incrementada para poder avaliar os AVCs de grandes vasos. E então, gente, a gente não pode esquecer que a trombectomia, apesar de ser um tratamento que na rede pública, né, do nosso país, é um tratamento que a gente está fazendo aí recente. Falo recente porque isso foi muito depois do estudo Resilient, né, que saiu no New England em 2000 e foi publicado em 2020, e é um orgulho para o nosso país, porque foi um estudo realizado, né, num país subdesenvolvido, como o Brasil, foi realizado aqui. Não sei se vocês, inclusive, estavam envolvidos, né, nesse centro, nos centros da pesquisa aí do Resilient, mas que comprovou aí a eficácia, né, da trombectomia e que mostra que a trombectomia depois com Resilient Extend, enfim, né, que mostra aí a questão de que o paciente pode ser tratado em até 24 horas, que mostra também para a gente que a terapia combinada, né, se o paciente está dentro da janela terapêutica, então a trombólise com a trombectomia, né, ela mostra aí muito benéfica para o paciente que tem um acidente vascular cerebral. Então, a gente está falando de fazer a diferença gigantesca aí, né, na vida das pessoas. Bom, então, falando aí dos sinais e sintomas, eu não vou me atentar, porque eu vi que vocês já tiveram, né, então a gente não esquecer, né, de considerar, de desconfiar aqueles pacientes que têm aí queixa de cefaleia severa, enfim, de vertigem, como eu falei, de perturbação visual, perda de visão em um ou ambos os olhos, né? Eu sempre gosto de contar, quando eu estou conversando sobre AVC, que recentemente eu recebi uma ligação de um centro e a neurologista falou, Vivian, você não vai acreditar, hoje chegou uma paciente aqui com 44 anos, né, que tinha antecedentes, aí era hipertensa, diabética, estava sobrepeso, mas que os sinais e sintomas que ela manifestou, né, que ela chegou relatando, era uma parestesia nesses 2 dedinhos aqui, ó, né, da mão esquerda. Eu acho que jamais a gente ia considerar abrir um protocolo de AVC para essa paciente se a gente não tivesse em todo um movimento aí em relação ao AVC. Bom, pois resolvemos abrir o protocolo AVC para essa paciente investigar, né, porque ela tinha uma história clínica, uma anamnese, um exame clínico aí favorável, e essa paciente tinha, né, um trombo posterior, então era um trombo de grande vaso, ela foi submetida à trombectomia. Então, eu sempre digo, gente, que esses exemplos servem para mostrar que a gente precisa coletar uma excelente história do paciente, fazer uma anamnese, exame clínico, e na suspeita, melhor a gente abrir o protocolo AVC e descartar esse paciente do que a gente passar aí um paciente, né, com acidente vascular cerebral jovem, 44 anos, né, e a gente sabe que o AVC, ele não tem mais aquela carinha do velhinho, acima de 70 anos, né, com um monte de comorbidade, cada vez mais pessoas jovens, inclusive com idade menor que 50 anos, estão tendo acidente vascular cerebral. Então, a gente precisa tirar esses rótulos e considerar, né, tudo aquilo que a gente precisa considerar na anamnese e exame clínico. Bom, relembrando aí um pouquinho esses aspectos iniciais, que eu acho que vocês já tiveram bastante, eu preciso dizer para vocês que dentro desses 60 minutos que a doutora Carla disse, olha, esse é o tempo máximo que a gente precisa fazer todas as etapas para o paciente com AVC, porque tempo é cérebro, né, gente? A cada 1 minuto, 1,9 milhões de neurônios aí morrem, né? E a gente sabe que a área isquemiada, ao redor da área isquemiada, a gente tem uma área de penumbra, e essa área de penumbra é uma área que pode ser revitalizada, né? Que tem condições a gente recuperar essa área. Então, quando a gente conseguir agir o mais rápido possível. Então, dentro desses 60 minutos, o convite que eu quero fazer para vocês é que vocês possam saber quem é que está aí relacionado a realizar o diagnóstico, a exclusão de hemorragia, avaliar a gravidade, identificar as contraindicações. Essas 4 fases, elas precisam ser realizadas no máximo nestes 60 minutos. E aí, gente, eu acho que vocês têm condições, inclusive,
né, de ter esse tempo depois que vocês startarem o protocolo, começar a monitorar os indicadores e aí planejar as ações de melhoria, inclusive até de reduzir, porque a gente está falando, né, de devolver uma pessoa com menos incapacidade possível, né, para o mundo. E aí a gente está falando de alguém que, né, a gente que gostaríamos que ela participasse das festividades da família, que ela conseguisse fazer as suas atividades de vida diária, enfim. Então, falando dessas 4 etapas da fase hiperaguda, vamos relembrar aí, né, como é que a gente faz o diagnóstico do AVC, né? Vocês podem me ajudar? Como é que a gente faz o diagnóstico do AVC? Acho que a doutora Carla falou bastante, ela acabou, né, falando um pouco, mas como é que é feito o diagnóstico do AVC? Exatamente, né? Muitas pessoas, assim, confundem em achar que o diagnóstico do AVC, ele é feito pela tomografia. Então, na verdade, o diagnóstico do AVC, ele é clínico. Por quê? Porque a tomografia, ela é imprescindível para excluir hemorragia. E aí a gente tem 2 leques de tratamentos totalmente diferentes. Mas o diagnóstico do AVC, ele não pode, né, esperar. Então, paciente chegou, passou pela triagem, foi feita a escala de Cincinnati, tem aí uma suspeita de AVC positiva, que é isso que a escala de Cincinnati dá para a gente, é uma suspeita, tem sinais e sintomas aí positivos, o médico ele precisa priorizar o atendimento desse paciente, fazer anamnese, né, coletar aí o exame físico, porque o diagnóstico ele é clínico. A tomografia, ela vai excluir, né, ela consegue mostrar para a gente se tem algum ponto de sangramento. E, além disso, quando a gente está falando do diagnóstico, né, a doutora Carla falou bastante de fazer a glicemia. Por quê? Porque a hipoglicemia, ela é um dos maiores imitadores, né? Ela é um grande stroke mimics. Mas a gente também não pode esquecer que tem outros simuladores muito importantes. Acho que vocês já devem ter pego um caso clássico de um paciente com paralisia de Bell, né, que chega com a face paralisada por conta de uma neuropatia. Então, um paciente que também, né, a paralisia de Bell, a neuropatia imita, né, os sinais e sintomas do AVC, paciente com enxaqueca, com infecção cerebral, intoxicação por álcool, por drogas, também imitam muito sinais e sintomas de AVC, overdose, enfim, e então uma série de outras coisas que são também muito importantes na coleta de dados e aí na história clínica do paciente, que vai ajudar a entender se esse paciente ele tem alguma coisa que está simulando aí, que está imitando um AVC. Além disso, a gente também tem alguns simuladores que eles acabam não sendo visíveis na tomografia, como os pacientes com casos de enxaqueca crônica, esclerose múltipla. Então, essa história precisa ser aí, né, muito bem coletada. Fora isso, a gente também tem, né, as imagens que podem vir aí com sinais, né, com tumores, né, então essa é uma, deixa eu ver se, o pointer está funcionando, é uma, né, uma imagem clássica aqui, né, de um tumor aí, né, em formato de dedo, então a imagem também pode mostrar para a gente que o paciente está com tumor cerebral, então observar abscessos, enfim, outras questões que também podem estar imitando sinais de AVC. Bom, feito o diagnóstico, então, lembra o tempo que vocês têm para poder fazer esse diagnóstico? Vocês lembram? Então, a chegada do paciente, 10 minutos, né, para o médico poder chegar e fazer aí, né, começar a coletar todo o histórico, fazer a anamnese, o exame clínico, para poder mandar o paciente para tomografia, para poder o quê? Excluir se é hemorrágico ou não. Então, isso é muito importante. Lembrando que se o paciente estiver dentro das 4h30, que é o que a gente adoraria que todos chegassem, né, de início de sinais e sintomas, esse paciente pode, for um AVC isquêmico, esse paciente vai apresentar uma tomografia normal. Essa tomografia não vai ter nada, né? Ela vai vir lá com um laudo normal. Por isso que o diagnóstico do AVC é clínico, e isso não vai excluir com que a equipe, né, trate esse paciente dentro da janela terapêutica, né, ou não. Por quê? Porque a gente sabe que a isquemia, ela normalmente começa a aparecer na tomografia depois de 5, 6 horas de tempo isquemia, isso depende também da área cerebral acometida.
Então, vejam bem, né, que isso tem que ficar bem claro para a gente, porque a gente não pode ter essa questão da tomografia atrelada ao diagnóstico do AVC isquêmico, né? Ela vai excluir. Então, a gente vê, né, nesse caso aqui, né, então vai ser importantíssimo vocês terem aí, eu sei que foi bastante questionado, mas vocês vão ter um diferencial fazendo o contraste, que é conseguir ver as áreas aí de oclusão de grande vaso, e essa oclusão de grande vaso, ela é importante ser diagnosticada aqui, porque vocês vão poder regular esse paciente para HC, para fazer aí a trombectomia, que hoje a gente sabe que cada vez mais é um tratamento que tem beneficiado muitos pacientes. Então, normalmente, se estiver dentro de janela, já faz a trombólise, que ela já começa a dissolver esse coágulo, e depois a trombectomia, ela vem e consegue retirar, né, o restante, melhorando aí, devolvendo a irrigação para essa área de penumbra, e aí fazendo com que o paciente recupere ainda mais, né, a sua funcionalidade. Que no final a gente quer devolver o paciente com vida e com uma funcionalidade aí, com certeza, cada vez melhor para a sociedade, né? Que é uma pessoa que volta para suas atividades de vida diária, volta para o seu âmbito laboral. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Então, só para lembrar um pouquinho para vocês, que pode ser que vocês venham se deparar com tomografias nesse aspecto aqui, né? Então, o que é isso aqui? Quem sabe me dizer, assim, quais são as diferenças dessas 3 imagens aí, né, de hiperdensidade que a gente vê na tomografia? Alguém sabe me dizer? Essa é uma imagem típica, gente, de uma tomografia de um paciente com uma idade mais avançada, que muitas vezes a gente vai ter algumas áreas aqui branquinhas, ó, que a gente pode confundir, né, com a área hemorrágica. Como é que a gente sabe na tomografia que essa pode ser uma área hemorrágica e essas não, ou essa pode ser uma hemorrágica e essa não, né? Então, a gente tem que lembrar que a imagem, ela vai mostrar para a gente a densidade, né, do sangue, que é medida por unidade de Hounsfield, que é o H, e que, né, o sangue, ele vai ter no máximo 70 UH. E quando for a área de calcificação, essas unidades, né, essa densidade vai ser bem maior. Então, a gente vai ter uma área aqui, ó, né, de calcificação de 102 UH, a gente vai ter uma área aqui de 298. Então, a gente consegue diferir, né, olhando para as unidades de Hounsfield. Lembrando que, quando é sangue, a gente vai ter aí 50, 60, 70, e que num idoso, por exemplo, que já tem um desgaste de vida mesmo, né, da área cerebral, a gente pode ter diversas áreas de calcificação que podem tentar confundir. Então, é muito importante, eu sei que vocês vão ter auxílio aí do teleneuro, né, da neurologia, para ajudá-los a identificar, mas eu acho importante que vocês tenham aí esse conhecimento para ter esse cuidado na hora de avaliar a imagem, certo? E aí, gente, o que a gente não deve tratar, né? Deem uma olhada aqui, né? Quando vocês virem uma imagem dessa, né, numa área, né, hipodensa dessa gravidade, né, a gente vê aqui que a gente não tem só uma área de infarto, né? A gente tem uma área toda comprometida, super alargada aí, que a área já está comprometida, a área de penumbra já era, né? Então, a gente vê aí que são áreas com mais de 3 horas. Então, esses casos, eles podem acontecer num paciente que chega, né, com um wake-up stroke, em que o horário de sinais e sintomas ele não é conhecido, o paciente dormiu e acordou, então a gente não sabe quanto tempo, ou realmente um paciente que não tem condições, né, de dizer para a gente, ninguém acompanhou, ninguém viu que horas que ele teve sinais e sintomas. Então, isso às vezes é comum em pacientes que vivem nas ruas, né? Recentemente a gente viu um caso de um paciente que chegou, era morador de rua e etc e tal, já estava aí, né, com uma área muito extensa, com uma gravidade extrema, não sabia, provavelmente, um AVC tido aí há muitas horas. Então, nesses casos, né, a gente já sabe que a gente não pode
né, fazer o tratamento aí com o trombolítico. Por quê? Porque a seguridade do trombolítico ela foi testada com até 4 horas e meia, né? Vocês podem estar me perguntando, mas Vivian, estou vendo aí que estão saindo novos estudos. Sim, tem estudos já que estão saindo sobre janela estendida, mas o que a gente tem em bula hoje, o que é seguro é até as 4 horas e meia, é por isso que isso está contemplando no protocolo de vocês. Certo, pessoal? Bom, então passei bem rapidamente aí, porque eu sei que vocês já tivessem... Posso fazer uma pergunta, Claro. Dali? Se esse paciente, isso contraindica a trombólise caso o AVC já tenha mais que 3 meses, o antigo, e seja uma imagem grande dessa? Sim. Se o AVC for antigo e o paciente for, né, nesse nível de sequela, que ele tem essa área toda, isso também contraindica. As contraindicações, doutor, é muito bom você falar, porque as contraindicações, quando a gente fala de contraindicações, né, a doutora trouxe como contraindicações absolutas, a gente fala muito em contraindicação relativa, né, porque na verdade tem algumas que são absolutas, mas existem as contraindicações relativas, eu vou passar uma por uma para a gente conversar um pouquinho, porque na verdade a gente vai avaliar todo um histórico, né, de caso a caso do paciente para poder contraindicar ou indicar. Numa área infartada daquele tamanho, né, o risco de conversão hemorrágica, quando a gente faz a trombólise, é muito grande. Então, é por isso que áreas com mais de 3 horas ou áreas de infarto muito grande, antiga, geralmente é discutido todo um contexto, é a equipe médica que vai fazer essa discussão, mas geralmente é contraindicado, tá? Eu vou usar essa palavra porque não é uma, né, é caso a caso, enfim, isso precisa ser avaliado, certo? Bom, quando a gente fala de avaliação, então, de gravidade, é muito importante, eu sei que a doutora também falou, que todos vocês tenham o curso de NIAID. Então, existe a plataforma do Referência, que vocês podem fazer, tem o site Angels, que vocês podem fazer também o curso de NIAID com certificado gratuito, tem diversos cursos, porque o NIAID, gente, ele é uma escala de gravidade, porém que auxilia muito na questão da confirmação do diagnóstico junto com a anamnese e o exame clínico. E não é uma escala simples, é uma escala que, para bem aplicada, a gente leva pelo menos 10 minutos para aplicação. Ela tem 10 domínios para ser avaliados, né? Então, vocês já viram lá, são 10 critérios, é uma escala, não é uma escala simples de aplicação. Então, é muito importante que vocês tenham esta capacitação para aplicar a escala de NIAID. Por quê? Difere muito, às vezes, a conduta se o paciente ele está com AVC leve, moderado ou grave. Porque a gente sabe que os AVCs com NIAID acima até de 22, né, de 25 de literatura, já é contraindicado, por exemplo, a trombólise, mesmo que ele esteja dentro de janela. Então, se a gente erra no cálculo, a gente pode contraindicar, né, uma terapia que pode salvar a vida do paciente. Então, vocês precisam estar com o NIAID aí na ponta da língua. Eu digo que o NIAID é a escala prioritária hoje de aplicação, né? Além disso, a gente também tem algumas outras escalas, como a escala que mede se tem mais de 1/3, né, de território de artéria cerebral média comprometido, a escala de Aspects, que é fornecida pela tomografia, que divide o cérebro em 10 regiões, né, e mostra quantas áreas estão ali afetadas pela isquemia, mas hoje a escala de NIAID é a escala que a gente, né, padroniza aí nos protocolos gerenciados para auxiliá-los na conduta. Então, vejam bem, né? É uma escala que tem 11 domínios, que vai de 0 a 42, leva até 10 minutos para ser aplicada. 0 é um paciente sem déficit nenhum, e 42 é aquele paciente que, né, já chega, muitas vezes, né, sem vida. Então, o paciente que tem aí 2, 3, 4, que é um NIAID baixo, né? Às vezes até contraindicado a trombólise. Paciente que tem um NIAID alto, acima de 22, 25, também. Por quê? Por conta da questão do risco de conversão hemorrágica. Então, é uma escala que precisa ser bem aplicada. Vivian, por que você reforça tanto isso, né? Eu reforço porque é muito comum a gente ver a escala de NIAID sendo feita por aí como se fosse a escala FAST, BFAST, Cincinnati, que avalia 3
3 domínios aí simples, e isso, gente, é algo que acaba muitas vezes impactando, né, no tratamento e na correta indicação do que é melhor para o paciente. Então, por favor, vocês precisam fazer o curso de NIH em qualquer lugar, né? Porque quando a gente está falando, né, então, por que a gente fala de tudo isso, né? Porque a gente está dizendo, gente, que cada 15 minutos salvos de tempo, existe uma redução de 4% na mortalidade e 4% na hipótese de sobreviver sem capacidade, né? Então, vejam vocês, né, que o NNT, né, que é o número, né, necessário aí para tratar, né, o number needed to treat, né, no caso do AVC isquêmico para trombólise, a gente tem que tratar, né, 4 a 5 pacientes para ter um paciente aí, né, com ranking de 0 a 1, que é uma escala de ranking com uma funcionalidade super boa, praticamente paciente com 0, né, quase que nenhum déficit. Então, isso aqui é muito importante, gente, por quê? Porque até 90 minutos a gente consegue ter esse NT, isso aqui estudo, né? Mas se a gente passar disso, olha como vão aumentando. Só para vocês terem uma ideia, o NNT do infarto é 80, 90. Ou seja, a gente precisa tratar 80, 90 para ter um com essa funcionalidade semelhante aqui no estudo com AVC. Então, é um NT baixo, né? Mas se a gente se preocupar muito com a questão do tempo, porque olha como o NNT vai aí, né, aumentando, né, com relação à passagem do tempo. Então, isso é para mostrar para vocês que o tempo ele é fundamental. Além disso, então, quais são algumas ações, né, que a gente precisa avaliar para contraindicar a trombólise? Então, a trombólise, gente, ela aumenta aí, né, o risco de conversão hemorrágica, gravidade. Então, a gente tem que se atentar ao início de horário de sinais e sintomas e tudo que está envolvido aí na questão, né, de indicação correta. Então, lembra que a doutora Carla já mostrou para vocês, né, ela mostrou para vocês um quadro muito semelhante. Eu falo de contraindicações relativas, né, ela colocou lá as contraindicações absolutas, vocês precisam seguir o protocolo que ele está disponibilizado para vocês, mas por que eu falo de contraindicações relativas, né? Se você pega um paciente aí com menos de 18 anos, né, se você pegar na bula, né, ela está lá como uma contraindicação, mas é uma contraindicação relativa. Vocês vão avaliar junto com a equipe se vai deixar o paciente com déficit com 17 anos. Esses dias eu recebi também uma ligação de um caso de um menino de 17 anos que chegou com 30 minutos de início de sinais e sintomas, isso foi em Guarulhos, né, e o paciente tinha déficit, né, perda de força motora do lado esquerdo, clássico AVC. E aí, você deixa um adolescente de 17 anos, né, com perda de força, com incapacidade do lado esquerdo, ou tenta fazer algo, né? Então, nesse caso, eles avaliaram todo o contexto, indicaram a trombólise e o paciente voltou à funcionalidade, porque ele tinha 30 minutos também de início de sinais e sintomas. Então, a gente fala muito aí de contraindicações relativas, né? 4 horas e meia, isso é o que está em bula. Então, acima disso, a gente não tem a garantia de seguridade, mas como eu falei para vocês podem, muitas vezes, encontrar algum neurologista que já está se baseando em algum estudo que está em fase 3, para janela estendida. Então, a avaliação, né, do médico ela é soberana, mas o protocolo de vocês é o que vocês vão seguir para que vocês tenham segurança no que vocês estão fazendo aqui dentro do HU. Certo? A glicemia, então, também é relativa. É óbvio que se o paciente estiver com 50, tiver com tempo, ele vai ser corrigido para que ele possa, né, passar pelo tratamento, mas se ele não tiver com tempo, né, ele chegou em cima da janela terapêutica, não tem como, às vezes, fazer a correção. Então, a gente sabe que tanto a hipo, ela é mimetizadora, e aí a hiperglicemia ela é super deletéria, né? Existe um estudo aí, o estudo FES, que mostra que o paciente com glicemia maior que 400, ele teve um desfecho muito piorado em relação aos pacientes normoglicêmicos, né? Bom, a pressão arterial, gente, como a doutora falou, né, ela é uma contraindicação relativa. Por quê? Porque a gente vai manejar essa pressão para que a gente possa, se o paciente tiver indicação. Então, muito cuidado com a pressão arterial. Por quê? Quando o paciente chega para a gente, se esse paciente estiver com uma pressão
Acima de 200, então acima de 185 por 110, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para manejar. Se a gente não fez a tomografia ainda e não sabe se é um AVC hemorrágico, a gente não pode fazer, né, uma queda brusca aí nessa pressão. Por quê? Porque os estudos mostram que o paciente com hemorragia, ele tem que estar aí, para melhor manejado, com a pressão entre 140 por 90. Então, eu não posso pegar esse paciente com uma pressão de 200 e baixar para o 12 por 8. Porque se eu fizer a tomografia, ele for um acidente vascular cerebral hemorrágico, eu vou prejudicar. Se a gente tiver que fazer trombólise também, imaginem vocês, né? Eu preciso ter uma pressão acessível para que esse medicamento ele chegue na área cerebral que eu desejo. E se a minha pressão está muito baixa, eu vou ter dificuldade de fazer também esse pressão. Então, né, vocês podem olhar aí na literatura, um bom manejador para pressão é o nitroprusiato. Eu não sei o que vocês têm aqui, né, no protocolo de vocês, provavelmente sim, que é o que vai de encontro com os guidelines internacionais. Então, precisa ter cuidado e não baixar essa pressão para menos de 140 por 90. Esse é o limite ideal para manter aí o paciente, tanto para receber a trombólise aí, quanto, se ele for hemorrágico, para manusear o AVC hemorrágico, certo, pessoal? Bom, NIH muito baixo e muito alto, eu também já falei, né, que é contraindicado. História, evidência suspeita de hemorragia intracraniana, que foi, acho que alguém que perguntou, né, AVCI grave, TCE, neurocirurgia, enfim, nos últimos 3 meses, tá? Trato gastrointestinal, hemorragia, cirurgia com menos de 21 dias, essa também é uma contraindicação relativa. Eu vou contar um caso para vocês esses dias. Um paciente caiu do telhado, teve um AVC e caiu do telhado, né? E aí ele chegou a tempo no hospital, né? Estava dentro da janela, era AVC isquêmico, e ele foi trombolizado, mas ele teve uma fratura gravíssima de fêmur, etc e tal. O pessoal do hospital me ligou, falou, Vivian, e aí? O que a gente faz, né? Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? É óbvio, você não vai fazer de jeito nenhum procedimento nas primeiras 48 horas pós-trombólise. Mas, depois disso, acompanha-se aí o coagulograma, vê como é que está o TP, o RNI, e avalia o risco-benefício. Então, eles acabaram optando por fazer a cirurgia desse paciente com 14 dias, né? Então, ou seja, né, menor que 21 dias e deu tudo certo, né? Então, é uma contraindicação também, que ela tem que ser considerada uma avaliação global do risco-benefício, enfim, do que pode e do que não pode, o que aquele paciente ele precisa, né? O TTPA, né, e aí o uso de heparina, então isso aqui é muito importante. É óbvio que a doutora já disse que vocês não vão esperar sair resultado para manejar o paciente, né? Mas é importante dizer que o uso de heparina, ele só é contraindicado quando o TTPA está maior ou igual a 2. Então, se tiver menor, o paciente faz uso de heparina, mas está aí controladinho, segue o fluxo. Aí, e seguindo também a questão da varfarina, que a gente só não vai fazer se o RNI ele tiver maior ou igual a 1,7. Se ele tiver menor que 1,7, a gente tem essa seguridade descrita em bula. Uso da OC, né? Então, o dabigatrano, o rivaroxabano, o apixabano, esse precisa estar suspenso nas últimas 48 horas. Então, se é conhecido que o paciente teve essa suspensão, com 2 dias, ok. Se não, ele é contraindicação. Se o paciente estiver fazendo uso por conta da questão da metabolização, aí que é totalmente diferente, tá? É paciente com quadro aí de endocardite infecciosa, neoplasia, né? Enfim, tem que ser avaliado também a questão do risco-benefício, e paciente com plaqueta menor que 100 mil também é contraindicação aí absoluta, certo? Certo, pessoal? Então, ficou mais claro agora? Assim, deu para entender? Bom, ação-chave, então, para a gente reduzir o tempo. A gente está falando de tempo. Lembra do NNT? A gente quer ter sucesso, né? Quer devolver o paciente com um ranking aí de 0 a 1, um ranking, né, menor que 2, no mínimo, para o paciente ter sua funcionalidade revertida. Então, o que a gente tem que fazer? Então, paciente que chega via ambulância ou que ele chega via porta, ele tem que ser reconhecido. Então, ele tem que ter aí um histórico de alguém checou a suspeita, aplicou um Cincinnati, enfim. Esse paciente tem que ser encaminhado o mais rápido possível para a tomografia,
né, para poder descartar aí, né, a hemorragia. O paciente tem que ser coletado os exames laboratoriais, porque caso ele precise, né, enfim, olhar para o coagulograma, para suspender ou para indicar, precisa ser feito. E o paciente precisa ser tratado com bolos o mais rápido possível, que aí a gente está falando de tratar, se possível, como a doutora falou, né, na tomografia. O Angels, ele tem uma bag, tem uma bolsa, né? Depois eu até converso com a doutora Carla. Se vocês oficializarem que vocês vão fazer o bolos na tomografia, eu consigo fornecer essa bolsa para vocês, que é uma mala, né? Chama Stroke Bag, é uma mala que é reconhecida no mundo inteiro, para vocês organizarem o kit de vocês, né? De punção, com a medicação fica na farmácia, então quando chega uma suspeita positiva, já dá para pegar o kit para vocês levarem, facilitar essa organização do material que vocês precisam para fazer o bolos aí o mais rápido possível. Bom, falando nisso, né, eu acho que retomando aí, se o paciente tiver dentro das 4h30, AVC isquêmico, né, com anamnese e exame clínico fechada para AVC isquêmico, o paciente tem indicação para trombólise, né? E aí alguns cuidados importantes que a doutora passou, mas eu vou só reforçar. Então, a dose, ela é feita, né, pelo cálculo de peso, então é 0,9 miligramas por quilo de peso. O Ricardo, ele deixou disponível para vocês uma régua. Então, se vocês não quiserem fazer conta, né, então ele vai deixar... É só puxar a reguinha aqui, né, que ela fala sobre o peso do paciente, então já vai dar o cálculo de dosagem. Um outro aspecto importante é que a gente não pode fazer uma dose superior a 90 miligramas, é o que foi testado nos estudos, né, de seguridade do paciente. E a alteplase, que é a única medicação que hoje é indicada no tratamento, né, que é reconhecido pela Anvisa e regulamentado para o tratamento do AVC isquêmico, que é, né, a alteplase, né, é uma medicação que ela precisa ser feita em 2 fases. 10% dessa dose em bolos endovenoso direto, lentinho, e o restante para correr aí em bomba de infusão em 1 hora. Importantíssimo. Paciente, então, que tem 100, 110, 120, a dose é sempre 90 miligramas, não pode passar. Tá? Então, se a gente fizer aí o cálculo... Será que a gente consegue passar o vídeo? Dá uma olhadinha. Tem um videozinho para exemplificar, para o pessoal de casa tá ouvindo? O acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte e a primeira causa de incapacidade no adulto e requer tratamento rápido e agudo. Administração de Actilise. Antes de iniciar o preparo, é importante fazer a antisepsia do local. Faça também a antisepsia das mãos e coloque as luvas. Retire o frasco ampola de Actilise, o de água estéril para injetáveis e a cânula de transferência. Remova com o polegar a tampa protetora dos frascos contendo a água estéril e o pó liofilizado de Actilise. Remova a tampa de uma das extremidades da cânula de transferência. Coloque a cânula de transferência no centro do frasco do diluente. É importante que esse frasco esteja na posição vertical. Remova a tampa da outra extremidade da cânula. Empurre firmemente o pino de perfuração no centro da borracha do frasco de Actilise. Inverta os frascos. Actilise deve ficar na parte de baixo. Toda a água deve ser transferida para o frasco ampola de Actilise. Remova a cânula. Reconstitua a solução com movimentos circulares leves para completa dissolução do medicamento. Observe se a solução está uniforme, sem partículas sólidas. Se houver formação de bolhas, deixe a solução descansar por alguns minutos até que elas desapareçam. Aspire a dose para o bolos conforme peso do paciente e horário de início dos sintomas. Cálculo da dose para sintomas iniciados a até 4h30. A dose total recomendada é de 0,9 miligramas por quilo de peso corpóreo do paciente, até no máximo 90 miligramas. Aplique 10% da dose total como bolos intravenoso. A seguir, o restante da dose total deve ser infundida por via intravenosa durante 60 minutos. O restante da solução deve ser descartado.
Agora vamos fazer um exemplo de paciente com 70 quilos. A dose total para este paciente será de 63 miligramas. 10% da dose total será em bolos, ou seja, 6,3 miligramas, e os 90% restantes serão por bomba de infusão. Um atendimento rápido pode evitar sequelas graves e incapacitantes. Pode pausar, por favor. Essa é a régua, né? Que é a mesma coisa que vocês têm aqui. Eu acho que eu tenho algumas coisas importantes para falar no manejo, né, da alteplase. Eu não sei quais são as apresentações que vocês têm aqui, mas a apresentação que existe é de 50, a de 50 e de 20 e de 10. Como vocês têm de 50, é importante dizer que o diluente, né, quando a gente faz a reconstituição, é sempre 1 para 1. Então, isso é legal, porque vem 50 ml e aí vai ter 1 miligrama por ml, o que facilita. Porque se você pega, por exemplo, né, uns 70 quilos, que foi o exemplo que ele deu, vezes 0,9, vai dar 63, né? E aí, 10%, 6,3, que vai ser feito em bolos. Então, só para vocês saberem que esse cálculo ele é simples, porque é 1 para 1, 1 miligrama por ml. Uma outra questão importante é considerar, gente, o uso de equipo de bomba de bureta. Por que o equipo de bomba de bureta? Porque o frasco da medicação, que ele é pequenininho, eu acabei esquecendo no carro, né? Ele é pequenininho, assim, ele não vem com aquela alcinha da albumina. Isso quando foi regularizado, enfim, quando foi passou pela Anvisa, não teve isso no rótulo, né? Ou no frasco, e não é possível hoje inserir. E aí, o que acontece? Para que a gente não faça nenhuma alternativa para pendurar no equipo, o frasco, que ele não tem como pendurar, não corra o risco de cair, quebrar, já que a gente está falando de uma medicação de alto custo, a recomendação é usar o equipo de bomba de bureta, tá? E aí eu vou fazer um parêntese, só para lembrar uma coisa importante. Quando a gente fala do equipo de bomba de bureta, a gente está falando que ele pode ter 7 ml no seu percurso, né, na extensão, 20 ml, às vezes ele é longo, eu não sei qual que vocês têm aqui. Então, importantíssimo, quando terminar de correr, né, ali o restante em 1 hora, essa medicação, ela precisa ser lavada unicamente com soro fisiológico, então você pode colocar ali 30 ml de soro fisiológico, mas ele não pode ser aberto, porque senão você vai fazer um bolos, imaginem vocês, você já fez um bolos máximo, que pode ser, se a dose for de 90, de 0,9 miligramas, e aí se o equipo tiver 20 de extensão, você vai empurrar rápido para o vaso do paciente mais 20 miligramas, ou seja, 3 vezes a dose do bolos. Então, que coloque o soro fisiológico, mas que ele corra, continue em bomba de infusão para lavar o equipo ali lentamente e mandar o restante da dose. Vocês conseguiram me entender? Que seria isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Olha aqui, ó. Esse aqui, né, é uma bureta, né? E a gente tem aqui o que conecta o conector aqui do frasco e a gente tem aqui, ó, a extensão, ó, que tá enroladinha. Então, terminou a medicação, a gente conecta o sorinho fisiológico, preenche aqui com 30 ml e continua correndo em bomba de infusão, para que esse conteúdo, que pode ser 7, pode ser 15, pode ser 20, dependendo do tamanho do equipo, eu não sei qual é o padronizado, ele não vá em bolos para a veia do paciente. Eu estou contando isso aqui para vocês, porque um dia me chamaram de um hospital, dizendo assim, Vivian, você não vai acreditar. A gente começou o protocolo aqui no hospital, né? E aí os pacientes estão, todo mundo está tendo hemorragia pós-trombólise. Falei, gente, o que será que está acontecendo, né? E aí eu peguei e fiquei um dia inteiro lá. Um hospital grande, chega muitos AVCs por dia, como vocês. Vai chegar com certeza. Fiquei lá, e aí chegou um paciente e eu acompanhei o percurso. E aí, aonde estava o problema? Aqui, ó. O que acontecia? Quando terminava, eles simplesmente abriam. Colocava o soro e abria. Então, o paciente fazia a dose do bolos, que é a dose recomendada pelo peso dele, e mais 20 miligramas, que lá era o equipo longo. 20 ml, 20 miligramas. Ou seja, imagina, ele estava fazendo quase, dependendo do paciente, né? Então, vamos fazer esse exemplo do paciente com 6,3 de bolos. Então, era 26,3 miligramas de bolos. Ou seja,
aumentava drasticamente o risco de sangramento pós-trombólise. Então, gente, é uma medicação que a gente brinca, né? É uma bomba que tem a capacidade de destruir um coágulo, de fazer vascularizar. A gente tem que ter bastante cuidado. Então, esse é um cuidado importante, assim como a gente também tem outros, como, né? Então, ter 2 acessos calibrosos prévios no protocolo descrito. Por quê? Perder um acesso, que é exclusivamente para receber a alteplase, que ela não pode entrar concomitante com nada, né? A gente também tem a questão de perder um acesso, a gente ter o outro, porque eu vou evitar de puncionar o paciente, de passar sonda vesical de demora, de passar sonda nasogástrica, ou quer que se passar catéter nas primeiras 48 horas. Por quê? O paciente tem um risco grande de sangramento. Então, eu vou evitar todo tipo de procedimento invasivo, certo? Então, por isso que a gente recomenda puncionar 2 acessos calibrosos. E aí, gente, controle rigoroso. Uma outra questão também que pode trazer aí, né, risco do paciente sangrar é o paciente fazer pico hipertensivo. Então, o que eu faço? Ó, tô lá com o meu paciente, recebeu bolos, tá com a pressão controlada, e de repente eu olho lá no monitor, ele está recebendo a infusão, né, em 60 minutos, e o paciente está lá com 220 por 130 de PA. O que a gente faz? Qual é a conduta? Suspende a trombólise, isso mesmo, suspende o alteplase. Ele tem, gente, até 24 horas depois que ele é reconstituído fugiu o nome. A estabilidade, né, de manuseio. Então, ou seja, dá para controlar e ter bastante tempo, não precisa jogar fora, né, uma medicação de alto custo. Então, vocês vão fazer o quê? Vai suspender, vai manejar a pressão. Porque se você continuar infundindo trombolítico com essa pressão, o que vai acontecer? Hemorrágico, vai sangrar. Então, precisa ter muito cuidado. Né? Então, precisa controlar a pressão a cada 15 minutos durante a infusão do RTPA. Depois precisa ficar controlando até as 2 horas de 15 em 15. Né? Nas 6 horas seguintes, de meia em meia hora, então esse paciente tem que ficar com uma pressão não invasiva ali, controlando, e alguém de olho. Como a doutora Carla falou, pode ser que vocês não tenham vaga de UTI. O paciente vai ficar num leito monitorado, mas ele tem que ficar num leito com uma equipe atenta. Né? E o paciente também tem que ficar, né, até completar 24 horas com controle de PA de 1 em 1 hora, porque ainda tem risco, né, de fazer pico hipertensivo e até de sangrar. Muito importante isso no manejo do AVC. O NIAID, lembra que ela falou, né? E a gente falou, o NIAID ele é importantíssimo ali para ajudar no manejo do diagnóstico, para saber se o AVC é leve, moderado ou grave. Só que logo depois da trombólise ele tem que ser aplicado. Por quê? Porque eu já tenho uma ideia se o paciente teve uma melhora ou não. O paciente estava com NIAID de 14, ali, reperfundiu a área de penumbra, tirou o trombo, pronto, o paciente já melhora, vai para o NIAID, às vezes de 3, de 2. Eu não sei se vocês já viram um paciente que passou por uma trombólise. Gente, é assim, se bem manejado, é algo que você vê a pessoa chegando com um déficit, né, e de repente na própria né, mesa, ali no próprio leito, esse paciente recupera. A gente teve um caso recente de um paciente que era o funcionário da ambulância, uma UPA, assim, coladinha com o hospital, que a gente brinca que esse caso a gente às vezes não pode contar porque ele evadiu, porque ele foi reconhecido muito rápido, foi trombolizado, ele não quis nem ficar internado, ele falou, não, eu vou embora, ele recuperou, e ele chegou aí com distúrbio de fala, né, de movimento. Então, é muito legal, desde que muito bem manejado. Então, o NIAID, ele precisa ser avaliado, né, de 1 em 1 hora nas primeiras 6 horas e a cada 6 horas nas primeiras 18 até completar 24. E aí, vocês vão seguir, gente, isso é uma recomendação. Vocês vão seguir o protocolo de vocês que já foi desenhado, tá bom? Bom, escala de coma de Glasgow também é muito importante avaliar, porque se o paciente tiver qualquer rebaixamento, que pode significar para a gente que ele está fazendo uma conversão hemorrágica ou qualquer outra complicação, é na escala de coma de Glasgow que a gente vai perceber. Então, o paciente estava com, né, 14, 15, opa, de repente está com 6 de Glasgow, tem alguma coisa muito esquisita. E aí, o que a gente faz? Se o paciente tivesse rebaixamento de nível de consciência, qual é a conduta clínica?
suspende e pede uma tomografia para ver o que está rolando, certo? Que aí é o protocolo de conversão hemorrágica. Gente, protocolo FES, coisas que tem 3 coisas têm que ser monitoradas, porque são os 3 que pioram a funcionalidade cerebral e desfecho do paciente. Uma a doutora falou, né? Ela falou, na verdade, todas, mas só lembrando, ela falou bastante da questão do screening de disfagia. Então, a broncoaspiração, gente, as pessoas acham que a principal complicação do AVC é a hemorragia, e não é. A principal complicação é o paciente broncoaspirar, é a pneumonia broncoaspirativa, é a causa que mais leva o paciente a reinternar e até a morte, né, no pós-AVC. Então, o screening de disfagia nas primeiras 4 horas. Além disso, controle glicêmico, então precisa ficar, o paciente não é diabético, pós-RTPA tem que controlar a glicemia a cada 4 horas. Por quê? Porque a glicemia, ela é extremamente deletéria e piora o desfecho funcional do paciente. Então, tanto a hipo quanto a hiper. E a outra questão, então eu falei da glicemia, do screening de disfagia, e o outro é a temperatura, tá? A febre também é um grande complicador de piora de prognóstico de paciente descrito nos estudos. Então, o que a gente tem que fazer? O paciente apresentou temperatura 37,5, tem que medicar. Medicar, fazer compressa, enfim, banho, se for possível, o que for aí que for possível fazer para o paciente, se ele não puder receber medicamento, mas eu não posso continuar ali, né, infundindo com o paciente com temperatura alta. Bom, então, como eu já, né, eu tô quase terminando, eu sei que vocês estão com tempo, como eu falei para vocês, né, se bem manejado e se a gente tem um protocolo de conversão hemorrágica, a gente consegue, né, enfim, prevenir e também tratar o mais rápido possível esse paciente. Então, se o paciente tem alguma suspeita de sangramento, ou seja, como a escala de Glasgow começou a deteriorar o estado clínico do paciente, para na hora a infusão. Né, chama a equipe aí da teleneuro para ajudá-los, e aí, provavelmente, ele já vai indicar, né, uma realização de tomo. Fez a tomo, tá sangrando, aí precisa chamar aí a neurocirurgia para ajudar a manejar, para que vocês possam fazer um antídoto, crio, plasma, enfim. Não tá sangrando, foi alarme falso, retorna a infusão, tá, do trombolítico. Certo? Então, o protocolo de conversão hemorrágica provavelmente também vai estar descrito aí no protocolo de vocês. Por isso que a doutora falou, olha, uma cartilha, tem 20 e tantas páginas, porque todos esses aspectos têm que ser contemplados, porque o paciente precisa ser manejado. E aí, gente, qual é o grande desafio nosso aqui? É sair desse treinamento pensando qual é o meu papel dentro de tudo isso que a Vivian falou, que tem que acontecer aí, né, nos 30 minutos e nas primeiras horas, no pós, aí, né, enquanto ainda está correndo ainda a medicação. Então, eu preciso saber qual é o meu papel e saber muito bem desempenhar o meu papel, porque tempo é cérebro, tempo é vida, né, para o paciente que sofreu um acidente vascular cerebral. Certo, pessoal? Eu quis me atentar, como eu vi que a doutora Carla, já falou algumas coisas para vocês e vocês já tiveram treinamento, eu foquei um pouco mais nesses cuidados pós-trombólise e, enfim, né, para falar um pouco de cuidados com a medicação, que são muito importantes e que na nossa vivência aí, né, hoje, eu sou consultora da cidade de São Paulo, então eu tenho uma experiência grande com muitos hospitais públicos e particulares que são dentro da iniciativa. Então, várias coisas, assim, que já aconteceram, né, que eu sempre gosto de trazer aquelas mais importantes, porque já que vocês estão começando com o protocolo, para que não aconteça com o paciente de vocês, porque a gente já teve a experiência que a equipe, né, que não está qualificada, né, adequadamente, ela pode inferir aí em algumas questões que impactam muito a vida do paciente. Então, só para a gente finalizar, esse videozinho rapidinho aqui para mostrar para vocês como é que impacta. Eu acho que meu marido teve um AVC. Estamos a caminho. A ambulância deve chegar em 8 minutos. Eu não estou me sentindo muito bem. Vou me deitar um pouco. Paciente de AVC. Tempo de chegada 2 minutos. Podemos ir direto para a radiologia?
Entra no carro. Eu vou te levar para o hospital. O médico está esperando na sala de tomografia. Vamos lá. Quando chegarmos lá, você fica na recepção enquanto eu estaciono. Senhor Silva, pode me dizer seu peso? Espero que alguém nos atenda logo. Não espere. Haja rápido e dê a alguém uma segunda chance na vida. Viver e andar de bicicleta com quem você ama? Ou desenvolver a paciência para andar de cadeira de rodas? Viver é aproveitar cada momento? Ou deixar que eles passem por você? Viver é fazer um discurso no casamento da sua filha? Ou passar os dias aprendendo a falar o nome dela de novo? AVCs roubam vidas. Não deixe o tempo roubar essa. Faça cada segundo contar. Pré-notifique o hospital. Prepare o paciente rapidamente. Verifique se há contraindicações. Faça a tomografia computadorizada. Diagnostique e trate. 60 minutos igual vida. Porque cada minuto conta para salvar uma vida. É isso aí, pessoal. A gente, assim, né, o paciente de AVC não pode ficar sentado, né, na sala de espera ali aguardando. E a gente sabe que nossa realidade no Brasil, né, por tantas outras portas de entrada, o paciente passa pela UPA, passa pela OBS, por desconhecimento, muitas vezes ele vai chegar aqui, infelizmente, né, não com aquele quadro, eu tenho ainda 4 horas, né, para fazer, lembrando que a gente já viu ali, conversou sobre a questão de desfecho, né, mas eu tenho 4 horas, ele vai chegar aqui faltando, às vezes, 30 minutos para terminar a janela terapêutica dele, né, porque a gente sabe que ele perdeu tempo em todos os demais lugares fora daqui, inclusive na casa dele, por falta de conscientização, de reconhecer os sinais e sintomas, né? Então, é muito importante que aqui, já que a gente tem todo esse gap, que é uma estrutura muito maior de ser trabalhada, né? Que a gente vem trabalhando, mas é uma coisinha de formiguinha, aqui ele não pode perder tempo, né? Então, a gente precisa sair aqui com essa conscientização. Então, eu abro para vocês. Pode passar, por favor? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu vou passar a régua, depois vocês têm a possibilidade. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se eu consigo te ajudar. Obrigado pela apresentação, doutora. Eu tenho 2 perguntas, um pouco diferentes. Uma talvez fuja um pouco do escopo da apresentação. A primeira é como colocar no protocolo os AVCs de circulação posterior, né, que muitas vezes vão ter o NAED baixo, e eu já vi em serviço externo gente querendo deixar de trombolizar porque NAED é baixo, e enfim, é sempre uma discussão isso. E a segunda coisa, até pensando um pouco nos protocolos do HU, como lidar com a investigação de mecanismo, né? Porque muitas vezes chega fora de janela e o paciente já não tem uma funcionalidade tão boa, e não é infrequente a gente ver o paciente sendo liberado para casa, muitas vezes até sem algum segmento para investigar ambulatorialmente, né? Idealmente seria investigar internado, mas eu entendo que por indisponibilidade de recursos, às vezes tem que ser feito via ambulatorial, mas eu acho que isso eu não vi muito bem definido como seguir essa investigação de mecanismo no pós-AVC, né? São as minhas 2 dúvidas. Eu acho que, assim, o primeiro passo para a gente não deixar escapar nenhum AVC, né, e aí eu brinco, eu sempre faço aquele do dedinho, né, que esse que eu contei para vocês, é contemplar no protocolo, se possível, a questão da anjo, né, o contraste. Então, é aí que você não vai perder. Por quê? Porque num exame normal de tomografia, então, um serviço que só tem tomo de crânio simples, que é, na verdade, quando a gente fala, né, na literatura, o que é preciso? Uma tomo de crânio simples, né? É isso que é o básico para a gente pegar, sabe a lei de 80-20, né? Para que a gente possa, pelo menos, atender 80% das pessoas, porque a gente sabe que mais de 80% é AVC, como eu vou dizer, AVC isquêmico, mas que não é AVC de grande vaso, né? Então, a gente tem aumentado esse número de AVC de grande vaso, mas ainda a maioria, né, é possível aí visualizar numa tomo
numa tomo simples, na verdade não visualizar, mas descartar a hemorragia e tratar com a tomo que você tem, apresentando até a normalidade, né? Bom, esse é um ponto, então você trata um pouco às cegas, quando você tem só uma tomo simples. Quando você tem uma tomo com contraste, e já coloca isso no protocolo, que acho que é o que a doutora deixou bem claro, que foi bastante discutido, isso auxilia muito, porque tira a equipe do cegamento para o trombo de grande vaso, né? Que já ajuda nessa identificação. A gente sabe que existe a ressonância magnética para fazer o mismatch e o flare, para avaliar ainda mais essa questão, né? E que vocês não têm aqui, é isso? Isso. Não, minha pergunta não é exatamente nesse sentido de grande vaso, é mais, por exemplo, se teve um treinamento de toda a equipe, além da equipe médica, seguranças, enfim, para reconhecer AVC, né? Se também está bem estabelecido os sintomas de circulação posterior, que muitas vezes passam batido, porque não pontua no NIH, né? Então, uma vertigem prolongada, episódio único, esse tipo de coisa, se está bem estabelecido no protocolo também, que eu acho, não sei se foi falta de atenção minha, mas eu não vi sendo muito mencionado essa parte. Eu não sei, a doutora, até porque eu não vi o protocolo de vocês, eu não sei o que está contemplado, né? O que eu vi que ela falou, não sei se ela está aí para ajudar a responder, o que eu vi é a escala de Cincinnati, né? Eu trouxe a questão do BI, né, justamente para lembrar de alguns outros sinais e sintomas que são importantes. O protocolo ela disponibilizou hoje, nem eu vi ainda. Então, mas na literatura diz isso, que se o déficit por exemplo, se é uma vertigem que o paciente vai ficar incapacitado, a gente está autorizado a fazer Eu acho que na suspeita, mesmo que o NIH seja baixo. Exato. Não, com certeza, está autorizado a trombolizar, mas no sentido de identificação disso como uma suspeita de AVC, né, que não é infrequente ver esses sintomas de circulação posterior passarem batidos e não serem triados como um AVC, né, e ir para outro fluxograma, é mais nesse sentido. Eu não sei se o Ricardo treinou a equipe em relação a isso também, como você fez. A equipe não assistencial. O pessoal da tomografia foi orientado eles nesse sentido, né? Ah, legal, bacana. E o doutor tem a ver está falando alguma coisa em relação a algum sintoma de AVC minor? Não nesse sentido. Entraria como minor, porque pontuaria pouco no NIH. O NIH fica baixo, sim. Exato. De fósforo posterior, tipo... Isso. Esse exemplo, por exemplo, desse paciente que eu dei que chegou para parestesia nos dedos, ele tinha praticamente um NIH de 1, né? Então, super minor, né? Bem baixo o NIH. Então, é um exemplo disso que ele está falando. Eu acho que isso é muito de conscientização da equipe e vocês abrirem o protocolo para qualquer suspeita de AVC. Né, mas eu acho que se valer a pena, aí eu não acho que vale a pena, depois que vocês começarem o protocolo, sentir se estão chegando muitos pacientes nessa condição e se mais alguma ação precisa ser feita para conscientização da equipe. Porque você tem toda a razão. Muitas vezes passa quando a equipe não está sensibilizada, porque, né, apesar de ter aumentado esse número, ainda é um número menor. Né, os sintomas clássicos são mais evidentes. São mais comuns os AVCs isquêmicos, mas o que a gente não quer é que passe nenhum. Então, eu acho que a minha resposta para vocês seria essa. Esperem vocês começarem o protocolo, vocês vão gerenciar dado e vão entender se está passando o paciente, né, com AVC minor, enfim, com suspeita aí de AVC de fósforo posterior, se está passando batido sem abrir o protocolo, porque o ideal é que vocês abram o protocolo. Pode descartar por outra coisa? Ok. Mas pelo menos foi descartado por um motivo, né, enfim, que não era. É pior do que passar batido. Acho que na dúvida é para abrir o protocolo mesmo, ainda mais que a gente vai ter a retaguarda da neuro, né? Exato. Tem uma coisa que eu queria falar, que eu estava dando uma lida, que os 3 fatores que aumentam a chance da gente perder tempo para trombólise, né? Um é aguardar o déficit melhorar. Achar, será que não é um AIT? Não é para esperar, né? Não. O segundo é aguardar exame laboratorial, né? Salvo exceção da exceção, paciente que usa anticoagulante, paciente que teve dengue recente, aí você tem que aguardar, né? A plaqueta e o coagulograma. E o dialítico, pelo que eu entendi, também, né? Nessas situações tem que esperar o coagulograma e o hemograma, mas nas outras, não esperar nenhum exame laboratorial, a única coisa que a gente fazer é o destro, né? E a terceira coisa é o medo
de ser um AVC Mimics. E aí eu vi na literatura que, mesmo que seja um Mimics, se você trombolizar, a chance de sangrar é bem mais baixa do que a chance que a gente tem de sangrar. Eu acabei não comentando, mas o risco de conversão hemorrágica descrito na literatura é de 6%, de 3% a 6%. Se você for analisar esse risco, é um risco super baixo, não é um risco alto. E no Mimics parece que é 1%. É 1%. Então, acho que, ok, né? Então, até o paciente que não é visível na TOM, por exemplo, uma esclerose, né? Um paciente que fez a trombólise, ok, pode ser que não, né? Não, a chance de não acontecer nada com o paciente, mas se for, né, um trombo, a chance que ele tem de recuperar é grande. Então, é isso mesmo. Não existe nos guidelines da American Heart, né, falando sobre que tem que esperar qualquer exame laboratorial, né, para poder fazer, ressalvo os casos que existe aí, né, toda essa questão. Suspeita clínica, suspeita, né? Clínica. Coagulopatia. E tem uma outra coisa que é a questão de coletar assinatura, consentimento, também não é necessário. Não. O consentimento é verbal. Sim. E a gente informa, né, para o paciente e para a família a questão do risco-benefício, né? Sim. Qual que foi a outra pergunta, doutor, que você fez? Primeiro, obrigado por ter respondido. Acho que é isso, vai sensibilizando mesmo, conforme o protocolo vai sendo aplicado. Tem jeito. A minha segunda pergunta era mais no sentido de investigação de mecanismo de AVC, né? Depois dessa fase hiperaguda, se o protocolo orienta, por exemplo, internar para investigar, ou se até pode ser feito ambulatorialmente, mas já vi até sendo assim, chutado para UBS, sem muito normalmente, segmento. De literatura, o paciente, mesmo pós-trombólise, que recupera, né, enfim, aí a funcionalidade, ele fica 4 a 5 dias internado, né? E o paciente que não passa por isso fica de 15 dias ou mais. Então, nesses 4 dias, eu estou dando um exemplo de 72 horas, que ele vai ter que ficar internado, por quê? Porque no outro dia ele tem que repetir a tomo, ele tem que ficar em acompanhamento, né? Enfim, até porque ele tem risco de sangramento aí nas 24, 48 horas, então esse paciente não tem como a gente fazer igual eu brinquei, né, com esse paciente que evadiu, não sei que ele evada, mas né, ele tem recomendação de ficar internado. Nesse período, o que vocês, assim, o que é sugestivo aí dos guidelines para investigação? Um eletro. Então, normalmente o eletro, ele já terminou a trombólise ou não tem, já faz o eletro ali na sala mesmo, né? Então, passou aquela fase que o tempo é tão importante, já faz um eletro para ver se esse paciente não tem, porque o paciente que ele tem causa cardioembólica e ele não é diagnosticado, não sai com anticoagulante, né, com tratamento adequado, ele faz até 4 novos episódios de AVC durante 1 ano, né, isso é estudo. Então, ele precisa sair. E se ele não tiver, ele tem que sair com antitrombótico também, né? Então, a gente precisa. Então, normalmente, isso vocês vão estabelecer, mas o eletro tem que ser feito, né, o exame de carótidas, que acho que vai contemplar aí, né, já na imagem, para ver se não tem placa teromatosa, enfim, né? Então, eu acho que essa investigação vocês precisam contemplar no protocolo de vocês para que ela aconteça nesses mínimos aí, né, 4 dias que o paciente vai ficar internado. Eu não sei como, né, eu também não tive acesso, eu não sei o que está descrito no protocolo de vocês, mas pelo que a doutora mostrou, que vocês vão fazer, inclusive, um acompanhamento de ranking, né, de até 90 dias, vocês vão acompanhar esse paciente. E aí, o ideal, o que vocês utilizam? O paciente sai daqui para reabilitar onde? No pronto-socorro, todos os pacientes estão... A instrução é mandar para o nosso ambulatório, o ACMI. Então, todos. Vocês precisam fazer esse match com o ambulatório e também acompanhar quanto tempo esse paciente está demorando para ter uma oportunidade de reabilitação. Eu não sei, eu vou só dar um exemplo para vocês, tá? A gente tinha um caso na Secretaria Municipal de Saúde dos Hospitais Municipais de São Paulo, o paciente saía de AVC e aí ele demorava 3 meses para conseguir uma vaga de reabilitação. Mas reabilitação nós não temos. O que faz? Infelizmente, é colocado no posto de saúde, a parte da reabilitação. Ele volta para o BS, ele vai para o SER? Para o projeto SER? Não sei. Vocês sabem? Acho que isso vale a pena depois dar uma investigadinha, porque talvez seja legal vocês fazerem essa ponte com as UBSs, como a gente fez no município. Né? A gente auxiliou para que eles fizessem, o paciente saísse com uma filipeta de vaga 0 para reabilitação, porque foi feito um estudo mostrando que o paciente que ele sai e vai direto para a reabilitação, ele fica 3 meses menos em reabilitação no período, né, total,
e aí ele recupera, ele roda, ou seja, roda a vaga de reabilitação mais rápido, né? E aí ele também tem 3 vezes menos complicações, por quê? Porque ele não corre risco de broncoaspirar em casa, porque muitos ainda vão, 70% ainda sai com déficit pós-AVC, né? Déficit de deglutição. Então ele pode broncoaspirar e voltar, então nesse período que ele ficava. Então hoje eles amarraram, né, são só ideias, né? Eles fizeram um acordo com as unidades básicas próximas para que o paciente saísse com vaga de AVC, saísse com vaga zero. E aí eles fizeram um estudo no município e perceberam que isso ajudou muito, tanto rodar vaga, quanto o paciente ficar menos tempo em reabilitação. Então ajudou tanto a UBS quanto o paciente não voltar para o hospital. Porque hoje a gente ainda tem isso. O paciente às vezes tromboliza, sai bem e volta com broncoaspiração interna, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, fica horrível, né, ruim e falece. Então, esse é um cuidado muito importante que eu acho que vale a pena vocês discutirem qual é a melhor saída para vocês. Tá bom, obrigado. É legal, acho que deixar muito bem conversado e definido. Eu estou compartilhando só uma experiência, né? E que vale Não, mas a pena... concordo plenamente. Acho que precisa ser bem instituído que vai ser os cuidados pós-AVC e definido até esse tempo mínimo de ficar internado para uma investigação mínima e observar risco de complicações. Obrigado, viu? Imagina. Só contribuir um pouquinho também. O setor do NIR, quando também acho que o setor do NIR novo, você usa aqui, Luciano, é novo, né? O que a doutora Carla estruturou agora recentemente. O setor do NIR, hoje, quando o paciente tem alta do andar e já sai com uma recomendação do andar, com um encaminhamento médico, esse paciente, geralmente, nos hospitais que já está bem estruturado, que aqui vocês vão chegar lá, o paciente sai, vai até o NIR, e no NIR ele já sai com todas as consultas marcadas. Então, vamos supor, no Hospital do Grajaú, onde eu trabalhava, o paciente já sai, encaminhamento ao cardiologista, ao fisioterapeuta, ele já sai, ele vai no setor do NIR já sai a UPA, o AMA, o centro de reabilitação, ou até mesmo com o especialista, que ele já vai ter essa consulta nos primeiros dias. Aqui tem que ver como vai estruturar o de vocês, mas nos hospitais do estado, particularmente, já estão funcionando dessa forma. Aí tem que ver com a doutora Carla como é que já está essa rede. Eu acho que vale muito a pena, gente, assim, todas as perguntas são extremamente pertinentes, né, e cabem. É uma discussão muito rica, mas eu acho que vale a pena mesmo vocês começarem, irem fazendo toda essa monitorização dos indicadores, para que vocês possam ir fortalecendo, crescendo, né, melhorando as ações. Com certeza vocês vão ver vários pontos de melhoria, e aí a alta hospitalar, né, para que o paciente possa ter uma alta segura, que aí isso inclui tanto ele sair com a medicação que ele precisa, que ele não saia perdido e não saiba nem o que a família tem que fazer. Acho que isso também é um ponto muito importante, que com certeza vocês vão progredir aí, e logo mais vocês vão ter super bem estruturados, que é o que a gente vê aí nos centros aí, referência de AVC, que inclusive tem o selo, né, o Angels Awards, que a gente tem um selo de certificação de centro AVC pela WSO, né, que é uma das nossas apoiadoras, a World Stroke Organization, que fazem essa questão de olhar todo o percurso do paciente, né? Mas vocês vão precisar primeiro olhar para a fase hiperaguda, olhar o que está acontecendo, né? Enfim, para poder expandir esse olhar e amarrar, né, bem a questão de todas as fases, né? Hiperaguda, aguda, pós-aguda, com certeza faz todo sentido pensar nesse conjunto para dar o melhor tratamento para o paciente de vocês, que no final das contas é para isso que a gente está aqui, né? É isso que a gente tem. Então, eu não sei, tem alguma pergunta do chat? Não? Tem um comentário? Mas não é alguma coisa que eu preciso responder? Só para olhar, por favor. Será interessante compartilhar o portal de transparência listando instituições públicas e privadas que dispõem o recurso. Será que o recurso que ele pergunta é de trombectomia, a de trombólise e trombectomia? Você quer abrir e perguntar? Desculpa, eu não entendi. Fernando? Eu não... Fernando, você quer ajudar a gente? Ele saiu. Mas isso é uma questão que tem, né? Quando a gente pesquisa no DataSUS, né? Todos os centros de referência, né? Enfim, trombectomia é fácil saber, porque a única instituição que faz trombectomia hoje via SUS é o HC, né? A gente não tem outra. Privados, a gente tem vários outros hospitais, né? Mas trombectomia
é o HC, o único, que cobre toda a cidade de São Paulo e a grande São Paulo. Então, é algo que a gente precisa expandir aí, com certeza, para ajudar milhares e milhares de pacientes que precisam, né, desse tratamento hemodinâmico para poder tirar os trombos aí que não são alcançáveis com trombolítico. Muitíssimo obrigada, Vivian, maravilhoso, viu? Muito obrigada. Imagina, pessoal, eu que agradeço, muito obrigada, tenham um ótimo dia.